avaliar os imóveis, teve a prerrogativa, né, em função de uma decisão judicial, bom dia, de poder fazer as avaliações, inclusive as avaliações judiciais. Então, hoje, o corretor, antigamente, que podia opinar sobre valores, hoje ele, com curso de formação em perito avaliador, em avaliador de imóveis, ele pode, inclusive, expedir laudos. Bom dia, Renato. Laudos. Esses laudos podem ser colocados nos processos judiciais, né, à medida que ele coloca o seu currículo numa vara de sucessões, né, a vara civil, e aí, em algum momento, o juiz poderá chamá-lo e ele poderá, então, prestar serviço, né, naqueles litígios, naquelas situações em que há aí são judicializadas e precisa da intervenção de um avaliador imobiliário para estabelecer o preço, né, o valor do produto, que o nosso produto é o imóvel, tá? Então, isso mudou, né? Mudou porque antes a gente opinava e hoje, com um curso de 30 horas praticamente, que é fornecido pelo Cresci e por outras instituições, a gente pode, como eu disse, né, fazer esses laudos técnicos, tá? Essa é uma mudança importante, né? Na realidade, existia decisões, existia uma decisão no Tribunal de Santa Catarina, né? Entendimento, melhor dizendo, e os corretores podiam fazer as avaliações, mas grande parte dos corretores e até por outros profissionais que também tinham interesse, né, no mercado, acabavam entendendo que o corretor não podia avaliar. Bom, o entendimento foi que da justiça que o corretor pode avaliar sim e expedir laudos, inclusive, em função de quem conhece o mercado, né, quem está inserido no mercado, quem conhece a questão mercadológica, é o corretor. Os nossos os profissionais da engenharia civil, os engenheiros cíveis, por exemplo, eles que faziam as avaliações e fazem até os dias de hoje junto conosco, eles usam outra metodologia, tá? Eles não usam mesmo. Nós trabalhamos com método comparativo, eles trabalham com outra metodologia. Na realidade, eles veem muita parte estrutural também, enquanto nós olhamos a parte mercadológica, né? Utilizamos para isso do método comparativo, certo? Então, nós pegamos valores de vários imóveis, cerca de 6, 8 amostras, e vamos homogeneizando-os em função da área e valor, formamos aí um valor médio, e esse valor médio, então, é que irá nos fornecer, né, subsídios para fazer as laudas e as avaliações que nos serão pedidas, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, estou falando um pouquinho das prerrogativas do corretor, né? Os corretores de imóveis, existem vários tipos de corretores, como fala no nosso livro. Quem quiser acessar o livro pode entrar no nosso AVA, né? Colégio UniRS, entra ali no AVA, loga com o CPF, como senha também, utilize o CPF, então 2 vezes o CPF, vai entrar ali a nossa apostila, né, a apostila de operações imobiliárias, tá? Ali nós teremos vocês terão o nosso conteúdo, tá? Eles, se não tiverem a apostila física, que hoje são poucos, né? Bom, então, falando um pouquinho do aspecto histórico da profissão, os corretores, né? Existem vários tipos de corretores: corretor de café, corretor de seguro, corretor de bolsa de valores, corretor de gado, né? E corretor de imóveis, né? Então, vai ser o nosso caso de vocês e o meu. E essa profissão, dá para dizer, sim, que ela não é milenar, né? Como alguns dizem, não é milenar, porque estou sem retorno aqui, vou trabalhar assim. Sem retorno, então parece que estou falando para mim mesmo só. Ela é milenar, não é milenar, desculpa, não é milenar. Por que ela não é milenar? E alguns autores caem naquela máxima de ficar reproduzindo coisas, conceitos, e esquecem que os imóveis, só a partir do século XVI, eu acredito, é que ele passa, então, surge a propriedade privada, né?
século XVI, vai dar 1700 em diante, vai surgir a propriedade privada, e onde existe aqueles litígios na Europa, aqueles litígios, aquelas rusgas, né, religiosas, né, o Calvino, então o protestantismo é um dos fatores que vai desencadear isso, fazer com que as pessoas entrem em conflito, e junto com isso surge a propriedade privada, e aí então os camponeses, né, são retirados da terra, a terra então se torna particular, vamos dizer assim, né, não tem mais só a gerência do Estado, e aí procuram outras terras também, né, para poder se assentar, para poder colonizar. E aí é que vai surgir todo aquele processo migratório lá, né, em que os ingleses vêm para a América do Norte, e se estabelecem lá, formando as 13 colônias. Muito bem. Esse é um dos fatores, né, a questão religiosa e a questão da propriedade privada, que vai trazê-los para cá. Então, evidentemente, as terras, né, pertenciam à coroa, aos reis, aos impérios antes disso, né, mas não pertenciam a particulares. Pertenciam à igreja, claro, né, mas não pertenciam a particulares. Os particulares só foram ter, então, a propriedade vai surgir depois. E surgindo depois, então, não dá para dizer que a nossa profissão é milenar, né? Mas ela é uma profissão nova, vamos dizer assim, porque o que dá para se dizer que é milenar é a intermediação, né? A intermediação, ela sempre existiu, intermediação de coisas, de objetos, de pessoas, inclusive, de escravos, né? Escravos, claro, são pessoas, mas pessoas escravizadas, né? Vamos falar correto isso aqui, que eram, então, moeda de troca, eram oferecidos nas feiras, né? Toda sorte de animais, enfim. Então, é o escambo, né? E então isso sempre surgiu, sempre existiu. Então, a intermediação existia, mas não existia, evidentemente, a propriedade. Não existia a propriedade, não existia, né? As terras eram simplesmente, muitas vezes, concedidas através dos reis, rainhas, enfim, e da igreja, né? A igreja um pouco menos, né? Bem menos, mas então concedia o uso, né, para as pessoas que deveriam pagar ali os seus impostos através com animais, com a moeda da época, com metais, né, da forma que pudesse, então, né, em forma de tributo. Então, é uma espécie de concessão para uso. Né? O Estado autorizava, vamos dizer assim, o uso de uma porção de terras, em contrapartida que a pessoa produzia, deveria devolver, né, em forma de tributo. Então, o tributo, sim, dá para se dizer que ele é milenar. Bom, então os corretores, a partir faziam a intermediação ela é milenar, claro, e uma das nossas funções é fazer a intermediação, a compra, a venda, a permuta, a locação e mais a avaliação, a opinião, opinar sobre valores é prerrogativa do corretor, mas é a partir do estabelecimento da lei. Essa profissão, ela foi regulamentada em 1962. Ela tem aí 59 anos, né? Vai fazer agora em agosto, vai fazer 60 anos que existe a profissão, portanto, uma profissão muito nova, né? Muito nova, a partir da sua regulamentação. Surge com a lei, com a primeira lei, né? Eu tenho aqui, não me lembro mais de cor, né? Nós temos duas leis que regulamentam a atividade. Tá? Então, ela vai surgir, no primeiro momento, com uma legislação, e em seguida, né, vai surgir uma outra legislação que vai, vamos dizer assim, vai fazer com que haja mudanças, né, e se estabeleça outros critérios. Então, aqui, achei a lei. A 4.116 é a primeira lei que surge, né, em 1962, surge junto, portanto, né, que vai regulamentar a atividade de 62, tá, junto com o decreto. Depois a lei 6.530, tá? A lei 6.530, que vai revogar esta aí, de 1978. Bom, essa lei 4.116, que vai regulamentar a atividade, né? Mais tarde vai sofrer alteração em 1978, ainda no processo de
militar, né? Tive um governo militar em 1978, acho que deve ser o Ernesto Geis, em seguida João Batista Figueiredo. Vai surgir, tem aquela escola, a escola tecnicista. Né? A escola tecnicista vai exigir que, através desse decreto, que as pessoas que se formem em TTI, que sejam os corretores de imóveis, portanto, precisam ter no mínimo 18 anos e o ensino médio completo. Tá? Então, essa é uma das exigências. Né? Portanto, também ela vai ser colocada em nível de segundo grau, antigo segundo grau, hoje ensino médio. Né? A tentativa, né, o que se tinha de política educacional à época, era que a pessoa faria o ensino médio, o antigo segundo grau, e sairia dali formado. Né? Claro que isso não vingou porque a escola não conseguia cumprir sequer o seu currículo básico, né? Muito menos fazer com que saísse um bom profissional dali formado, né? Um curso técnico. A ideia até parece bastante saudável, né? Bastante interessante, mas na prática ela não vingou. Então essa lei 6.530 é a última lei, né? A lei que está vigente, está vigorando, né? Que estabelece então, que diz o seguinte, né? Os corretores de imóveis são os profissionais que atuam na compra, na venda, na permuta, na locação e ainda podem opinar sobre valores imobiliários e, se fizerem um curso de avaliador, poderão avaliar os imóveis. Tá? Então, é prerrogativa, sim, opinar. Bom dia, Ronan. Então, assim, essa é a nossa atividade, né? É intermediar, não é vender. Vender é consequência, locar é consequência, permutar é consequência, né? Locar é consequência. Às vezes existe, eu costumo dizer, né? Costumo não tem que dizer, existe a intermediação, mas não existe a venda propriamente dita, nem a compra, nem a locação, nem a permuta. Por quê? Um exemplo disso é o clássico sinal de arras, né? O que acontece? A pessoa dá ali um valor, né? Antecipa um valor, um sinal, um pré-contrato, uma minuta, como queira. As arras estão, né, no Código Civil. É bom de se usar as arras como a título de poder assegurar o negócio. Não existe um valor fixo para as arras, né? As pessoas podem estipular, tanto o comprador como o vendedor, e elas são, em um dos artigos, elas são restituíveis, tá? Pelo artigo 417, 18, 19 e 20 do Código Civil. Quando se fala das arras restituíveis, é aquelas arras que a gente dá um sinal, né? O comprador dá um sinal para assegurar o negócio, e uma vez que ele desista, né, ele perde aquilo que deu, o comprador. Já o vendedor, que recebeu o sinal, se ele desistir, deverá devolver em dobro aquilo que recebeu, mais a outra parte que é para restituir, não só restituir, mas como também a título de punibilidade, vamos dizer assim, ele devolve em dobro o que ele ganhou, né, e mais, né, o valor a título de multa, vamos dizer assim. Tá? Vamos chamar assim a grosso modo. Né? Tá? Então, essas são as arras restituídas. Bom, o que aconteceu? Né? Eu não quero falar das arras propriamente ditas. O que aconteceu foi o seguinte: a venda, né, se a venda não aconteceu, há de se verificar por que ela não aconteceu. Se as pessoas desistiram por uma razão que não é a documental, que não está relacionada ao imóvel, então, né, o corretor tem, sim, o direito, né, de receber os seus honorários. Por quê? Porque ele fez a intermediação e o negócio não aconteceu. Mas não aconteceu, não foi em função da papelada, não foi em função do imóvel, de um gravame, não aconteceu porque alguém desistiu por interesse maior, né, ou por uma outra decisão. Resolveu porque achou um imóvel melhor, não quis comprar, no caso do comprador. O vendedor achou que estava muito barato, resolveu desistir. Então ele perdeu, mas desistiu. Já o corretor, que não tem nada a ver com isso, que fez o negócio que estava juridicamente perfeito, correto, ele simplesmente vai, né, reivindicar os seus honorários porque ele fez a atividade dele e ela só não foi levada a termo, né, o restante da atividade,
porque as pessoas desistiram. Mas a atividade dele é intermediária. Por isso que nós não podemos nos enquadrar, e aí, todo respeito à profissão, nós não somos vendedores, né? Sim, o corretor recebe honorários. Claro que, tradicionalmente, a gente usa dizer que é comissão. Não está errado, não tem nada de errado nisso. A parte da tradição existe em todas as atividades profissionais. A gente chama de honorários porque o próprio Código Civil estabelece que nós, os profissionais, como os contabilistas, como os advogados, como os médicos, são profissionais liberais e, portanto, recebem honorários. Recebem honorários e podem, inclusive, estabelecer os mesmos honorários. Então, não existe uma tabela, exatamente, existe um parâmetro, que é esse que nós utilizamos, que é o parâmetro de mercado. Qual é o parâmetro de mercado? É 6%. Né? Quem paga? Quem paga é quem contrata. Né? Pode, a semana alguém me perguntou, pode aquele que não contratou, o comprador, pagar os honorários, o vendedor não tem condições, eu acho que tá muito, fizeram um acerto lá entre eles, um ajuste? Pode sim. No litoral, por exemplo, né, tem muitas pessoas que são do litoral, sabem, as pessoas dividem os honorários, né, vai a 8%, né, geralmente no litoral estabelece, e o vendedor paga 4% e o comprador paga 4%. Não há problema nenhum. O problema é quando a gente não recebe os honorários. Né? Se nós tivermos alguma dificuldade, tiver algum litígio, alguma situação aí que haja dificuldades de receber os honorários e for a justiça vai estabelecer o parâmetro, né, que é 6%, vai arbitrar em 6%, que são os honorários convencionados, né, geralmente praticados no mercado. Agora, se nós fizermos um pré-contrato, um contratinho de prestação de serviço, né, que é uma autorização para venda, que é a mesma coisa, é necessário que o vendedor do imóvel nos dê, tá? Isso é uma situação que não pode, é um erro crasso não fazer isso, né? Nos dê autorização para venda, independente de ser com exclusividade ou sem exclusividade. Tá? Nós não podemos sair a oferecer um imóvel, né? Anunciar um imóvel que não tem autorização do proprietário, tá? Nós podemos estar nos inserindo num probleminha, ou num problema, não sei a extensão, mas enfim, não podemos fazer isso. Nós temos que pegar essa autorização, sim, para podermos, inclusive, anunciar. E antes de anunciá-lo, nós temos que fazer toda a checagem dos documentos do imóvel, e a situação do vendedor do imóvel também. O vendedor do imóvel, com seu CPF, se for pessoa física, ou CNPJ, pessoa jurídica, nós temos que fazer toda aquela checagem para saber se não existem, né, contra ele determinadas situações judiciais que poderão acarretar mais tarde, né, um prejuízo a quem adquiriu o imóvel. Né? Então, o sujeito lá, de repente, tem uma dívida, a dívida já está... já vou entrar aí, Renato. O sujeito tem uma dívida, né, vamos dizer assim, a dívida recai sobre o imóvel, é um processo que já está ajuizado, portanto, ele está tramitando, né, e a pessoa vende o imóvel, mais tarde quem adquire o imóvel com um problema, né, com uma situação que ele precisa resolver, e é evidente que uma coisa não vai excluir a outra, né, então não vai haver prejuízo. Então é importante que a gente faça essa checagem, que é uma das nossas grandes atribuições. Talvez não a principal atribuição do corretor é fazer justamente essa análise de risco, tanto em direito quanto em legislação. Como aqui em operações imobiliárias, eu costumo dizer, a função do corretor é fazer análise de risco. O que é análise de risco? É essa checagem que eu estou falando e vou esmiuçá-la daqui a pouco. Né? É checar se o imóvel possui na sua certidão de ônus, na sua certidão reversecutória, na sua matrícula, não existe nenhum registro, nenhum gravame. Tá? Então, se o condomínio está realmente em dia, já entrei no assunto, né? O condomínio, a parte condominial de casas ou de apartamentos, tirar a certidão condominial com quem? Com o síndico. Mas é uma empresa lá que administra, com a administradora, ela vai dizer se existe inconsistência. Agora ficou bonito esse termo, né? Inconsistência. Antigamente chamava que era fiado, que era dívida, que era isso, que era aquilo. Agora existe, ele não vai dizer o valor, né, porque é para terceiro, mas vai dizer que existe inconsistência. Né? Bom, essas inconsistências nós vamos dizer para o proprietário, olha, para o vendedor, olha, existe lá uma dívida, como é que fica? O senhor vai regularizar? Como é que tal, tal? Não, eu vou regularizar, eu vou descontar, beleza?
mas não pode ficar, tá, essas dívidas. O IPTU da mesma forma, nós vamos checar junto à municipalidade, junto à prefeitura, o IPTU, para ver se não existem dívidas do IPTU, porque depois a pessoa que comprar vai ficar com as dívidas que vai ficar para o imóvel, né? Não tem dúvida? Eu tenho muitas também, Fernando. Pode fazê-la daqui a pouquinho, pode ser? Sim, pode ser. Tá. E então o IPTU. Depois nós vamos tirar também saber do IPTU. Se for um condomínio, né? A água já está no condomínio. A luz, né? É bom que a gente saiba, se for casa, né? Se for casa, inclusive até a água, né? Vai entrar aí porque a água separada não é condomínio, então bom. Aí depois nós vamos então fazendo essa checagem, né? Tirando no registro imobiliário as certidões de ônus, para ver se não existe dívidas com esse tal de IPTU, para ver se não existem outras dívidas, né, sobre o imóvel, do fisco, por exemplo. A rei persecutória, para saber se não existem dívidas estão sendo cobradas sobre o imóvel. A rei persecutória quer dizer uma certidão, rei persecutória quer dizer um direito que está sendo perseguido em relação ao imóvel, ao bem imóvel. Então, quando se dá isso aí, uma partilha que alguém ficou prejudicado na partilha, em vez de receber 3,33, recebeu só 30, por exemplo. Né? Uma locação que o cara fez benfeitorias que elas não eram benfeitorias necessárias, né? E aí o proprietário não reembolsou, ele ajuizou e ficou então na rei persecutória. Porque essas dívidas, a certidão de ônus, ela é chamada de certidão de ônus, essa se tira no registro imobiliário, certidão de ônus reais, pessoais ou rei persecutórios. Reais, porque é um direito que a pessoa adquiriu sobre um determinado bem. Então, alguém fez um contrato e registrou, ele não tem a escritura pública, mas tem um contrato registrado, né? Ele lá está no nome de João e ele é Paulo e tem um contrato registrado no seu nome e aquele imóvel só poderá ser transferido à medida que ele passar para o nome dele, né? Porque ele já adquiriu através de um contrato, registrou, e o Paulo, esse aí vai passar para ele, evidentemente, e ele depois poderá passar para terceiro. Então, ele tem um direito, é o chamado direito real, ele fez um contrato e registrou. Isso é muito importante sempre para o instrumento público, né? Um direito real pessoal, então uma dívida pessoal, o ônus pessoal, que é uma dívida com terceiros, com fornecedores, com, né, empresas, e rei persecutórios, foi esse que eu falei, né, que é algum direito que está sendo perseguido em relação ao bem, ao imóvel, né, que é a rei persecutório. Mais a matrícula atualizada que nós temos que olhar para ver se não existe nenhuma citação na matrícula do tipo citação, licita, né, artigo tal, 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 tá? Citação ali quer dizer que alguém está buscando um direito. Então, por isso que é importante ler todas aquelas transmissõezinhas e ler a última, principalmente, claro, né, que é a que mais nos chama a atenção. Muito bom, feito isso, né, feito todo esse levantamento, daí nós vamos para o vendedor do imóvel para saber a respeito de, para ver se não tem situações que impliquem o vendedor do imóvel, né, que pode afetar o bem. Né? Então, esse vendedor pode ter alguma situação de litígio que afete o bem posteriormente, e quem comprar pode ter um prejuízo, então nós vamos pegar o seu CPF e vamos fazer todo o levantamento na vara civil, na vara crime, né? no, no registro de protestos cambiais, vamos fazer um levantamentinho na Receita Federal, na Receita Estadual, na Junta Comercial, para ver se não deu imóvel para integralização de capital, para formar uma empresinha e tal. Vamos, que mais? Depois, no INSS, para ver se não tem dívidas dele que deixou de pagar INSS dos empregados em algum momento, por exemplo, o empregado doméstico, não é o INSS da obra, esse INSS é do empregador, tá? Então, Receita Federal já passamos, né? Já passamos pelo cartório de protestos de registros cambiais, junta comercial também, sim, civil, crime, imposto, o imposto de renda, né? A Receita Federal, a Receita Estadual, e então, levantando basicamente essas certidões, né, nós vamos ter ali uma ideia de que está livre, está desobstruído, está perfeito, então dá para a gente tocar o negócio. Se for pessoa jurídica, nós vamos pegar a CNPJ e vamos, né, buscar também saber,
porque ela também se relaciona muito mais às pessoas jurídicas, com fornecedores, com credores, com empregados, enfim, né? Com termos aí junto à justiça, às vezes tem aí os ajustes, né? E então a gente levanta essas questões, é simples, é rápido, é feito basicamente inteiro. A trabalhista, né, que a gente não pode deixar de esquecer de maneira alguma, é a principal, dá para se dizer assim, né? Se não existem ações trabalhistas, se existem, se elas já estão com sentença, estão tramitando, não vamos abandonar o negócio, não vamos esperar que se desenlace, né? Porque um dos problemas dos corretores ao longo dos tempos, nós corretores, é justamente isso, é dizer que não, lá tem um problema, existe uma dificuldade, está tudo enrolado. Se está enrolado, às vezes dá para desenrolar. E às vezes não dá. Às vezes é questão de tempo para se desenrolar e existem muitos caminhos para se negociar. Inclusive, essa semana, o colega que está aqui, que não está o nome, que é o R, que nós falávamos lá de Santa Catarina, né, sobre aquela situação do tinha um contrato. Aí tinha só a posse. E tem só a posse, tem muito, tem muito. Quem tem a posse pode ter, tem mais do que a propriedade, viu? Ter a posse não é pouca coisa, eu só tenho a posse, imagina só, tenho a terra há 10 anos aqui, eu não tenho contrato nenhum, beleza, né? Não quero contrato, eu quero só a terra, porque já está aí implícito aí uma situação de que ninguém se opôs nesse tempo e se opor fora de tempo, difícil, não existe praticamente chance de retomar alguma coisa reivindicando-a fora de tempo, né? Em forma de preclusão, como se diz. Então é nesse sentido. Então, Fernanda, eu vou aproveitar para ouvir a tua pergunta aqui, que eu não esqueci, tá? Costumo esquecer, mas não esqueci. Professora, minha dúvida é a seguinte: eu tenho um imóvel e eu tenho um processo em aberto, digamos assim. Eu consigo fazer a venda desse imóvel sem o proprietário novo ter algum problema de perder esse imóvel? Bom, eu não sei, caso concreto, né? Se já foi registrado, ele vem depois ou vem antes? Vem antes de vendê-lo para ele? Isso, vem antes. O processo ele Vem está antes. em aberto. Isso. Tá. Mas tinha registro já no registro imobiliário? Já estava lá o advogado da parte interessada foi lá e disse, ó, isso aqui, eu quero isso aqui com garantia. Fez isso? Não, Hã? não tem isso. Não fez nenhum gravame. Já transmitiu? Como assim? Já transmitiu ou pretende transmitir, é isso? Pretendo transmitir. Bom, se não tem nada aqui obstruindo no registro imobiliário, tá? E não tem nenhum registro ainda, pode transferi-lo, tá? Porque está livre e desembaraçado. Então não há nada, porque sempre que existe isso, agora o registro de imóveis está parecido com o Detran, tá? Eu estou falando tudo isso aqui, mas é parecido com o Detran, é uma contradição. Se não tem nada registrado, pode passar adiante, tá? Porque ele só poderá fazê-lo, né, se antecipando, vamos dizer assim, aos fatos, indo lá e gravando, tá? Como ele não pediu e não tem nenhuma certidão expedida da justiça para que aquele imóvel seja gravado, ele fica, então, ele pode ser, né, não é nada obstruindo a sua transmissão. Tanto é que tu poderá fazê-lo, né, e vai fazê-lo tranquilamente. Ele só poderá fazê-lo se já existia, né, se fosse tipo assim uma fraude de credores, né? Alguém tem um crédito, eu vou lá, já sabendo que existe o processo, e mesmo assim toco para frente. Claro que vai pedir para desfazer, né? Mas nesse caso ele não pediu nada ainda, então, portanto, não tem nada. Certo, então, muito obrigada. Tá? Essa é a ideia, mas só se consulta um advogado, tá? Porque eu não sou advogado. Sim, pode deixar. Aquele que fez aquelas duas perguntas ali, a pessoa que fez, por favor, pode fazer no ponto, aqui elas são muito longas, eu consigo pegar uma pela metade, para ter ideia, muito rápido passa aqui para mim, tá? Pode me perguntar? Ou pode perguntar no microfone para mim aqui, no ponto, fica mais fácil. Vamos ver aqui. Tenho duas dúvidas. Então, Renato. Vendas de imóveis que possuem somente contratos de compra e venda. Como proceder para regularizar? Primeiro que o contrato de compra e venda não significa que está irregular, tá? O contrato de compra e venda tem um valor jurídico, sim, tá? Mas se tu quer escriturar, tu vai procurar a pessoa que te vendeu
e fazer com que ela transmita, se ela tem a propriedade, né? Se ela era proprietária. Mas não tem nada de irregular aqui. Regularizar seria, na realidade não seria regular, passar a escritura para o seu nome, escriturar no seu nome, tá? Aí tem que procurar aquele que é o proprietário, se é ela que é a proprietária, se ela não é a proprietária, vai ter que usar outro procedimento, tá? Mas assim como está com o contrato, em que há a assinatura de ambos ali, um contrato de compra e venda, né? Não está irregular, tá? A casa construída não averbada, sem ter pago o INSS da obra, como proceder para regularizar? A casa construída depois de 5 anos prescreveu, tá? Só tem que tirar uma CND. Se for até 80 metros, 70 metros, tá? Vai fazer só uma declaração que foi feito sob a forma de mutirão, não precisa contratar engenheiro. Se está dentro de 5 anos, tem mais de 80 metros, precisa regularizar, né? Mas se transcorrer esses 5 anos e não houver nenhuma notificação, vai cair na prescrição e só vai tirar uma CND do INSS e vai averbá-la, não vai ter custo. O custo que vai ter, claro, vai ser o custo do cartório, do registro de imóveis, né? Tá, isso aí. O contrato de locação pode ser desfeito antes do prazo, nessa fase atual de pandemia? Depende, né? Depende da legislação, né? Depende de como foi feito o contrato, né? Por isso os contratos, eles devem estar sempre de acordo com aquilo que está estabelecido nos códigos, né? E com a lei do inquilinato, tá? Mas ele poder ser desfeito antes do prazo, nessa fase de pandemia, talvez, não sei te dizer. Isso depende muito da legislação que está vigente, né? Isso aí tem mudado em função dessa situação diferenciada que nós temos vivido. Né? Tu está sem microfone, Renato, tu não ia conseguir mesmo. Então, são essas as perguntas. Deixa eu ver aqui, vou ver se eu... A checagem que é feita, Renato, eu falei ali, né? O valor da Ana ali, o valor que o corretor recebe, chama-se honorário. Sim, mas tradicionalmente se chama de comissão. Tá, eu acho que basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá na terceira aula comigo aqui, o Laone, né? Os demais me deram bom dia, eu da mesma forma devolvo um bom dia para Bom dia, professor. Bom dia, meu jovem. Quem fala? Professor, obrigado pelo jovem. Professor, só ali no limite de 80 metros quadrados ali, só uma dúvida que ficou. Até 80 metros quadrados não precisa regularizar? Nesse sentido, assim, não é assim. O que seria? Tá, é só ali que ficou um pouco mal entendido para mim. Vou dizer para ti e vou dizer para todos. Existe o plano diretor de cada cidade. O plano diretor tem uma política pública que é até 70 metros quadrados, que é o nosso caso aqui em Viamão, e algumas cidades das vizinhanças, e 80 metros em Porto Alegre, não precisa contratar engenheiro. Precisa sim apresentar um alvará de construção, tá? E um croquis. São 2 folhas A4. Né? Geralmente pode fazer uma folha A4, mas é melhor, né, para não ficar poluído, 2 folhas A4. Estou aproveitando falando de desenho arquitetônico. Tá? Então tu apresenta o croquis, tá? Que vai assinado ali por pode ser até um técnico em edificações, ou um engenheiro, ou arquiteto, apresenta na prefeitura, tira um alvará, tá? E apresenta, então, na prefeitura, e ela dá licença até 60, 70 metros quadrados. Aí não precisa da contratação de engenheiro. Isso é uma legislação que vem para atender, né, uma política, né? Para atender aquelas pessoas que não têm condições de construir, quiçá de contratar um engenheiro e pagar ainda, né, taxas e mais impostos junto ao INSS, ao CREA e tudo mais, entendeu? Então essa é a ideia. Tá? E o período prescricional o período prescricional é 5 anos. Se 5 anos eu não fui notificado, se o senhor está fazendo a obra lá, dá com o segundo ano, vem o fiscal do CREA, lhe dá uma guia daquela amarela para o senhor comparecer e regularizar, o senhor tem que correr atrás do engenheiro, ou do arquiteto, ou do técnico de edificações até 80, 70 metros. Tá? Se for acima disso, vai ter que contratar um engenheiro. Mas se transcorreu 5 anos e não teve nenhuma notificação, a pessoa tira uma CND no INSS e regulariza, usando do fato de que o período prescricional, né, transcorreu 5 anos, portanto, e ela agora não precisa mais pagar as taxas, tá? Vamos dizer assim. Tá, isso aí vale para a pessoa particular.
Por exemplo, o cara vai fazer casinhas para vender, não vale como uma construtora. Aí não vale isso aí, né? Não vai valer, porque, primeiro, que ele vai ter que fazer o registro, ele vai ter que antecipar no registro de imóveis, ele vai ter que fazer o RI, Entendi. ele vai ter que ir no registro de imóveis e registrar o loteamento dele. Para registrar o loteamento, ele já vai, de cara, ter que apresentar toda a documentação, como a planta, né? E todos os documentos de viabilidade, né? As certidões, enfim. Ele vai ter que abrir todo um processo junto à prefeitura. Ali ele já está pego, né? Eu estou falando mais Seria mais de caráter social mesmo, né? Para ajudar a pessoa Isso, que não tem tantas condições. Isso, é caráter social, e eu acho que é bem Não, está importante. entendido. Tá, muito obrigado, professor, pela resposta. Não. Obrigado aí, Por tá? nada, não, essa. Tá. Essas 2 casas de 70 metros soma, tá? A pessoa que colocou ali é boa essa aí. Né? Mas não é uma. Eu sei que não é uma malandragem, mas seria uma forma, né? Mas elas se somam, tá? Porque na realidade o lote, o Augusto, possui 2 casas de 70 metros, cada uma no mesmo terreno, né? Então, uma forma de mutirão. Na realidade, eles estão no mesmo terreno, por estar no mesmo terreno, as áreas se somam, tá? Se somam. Ela não tem. Aí já é uma situação de condomínio, tá? De condomínio. O que é o condomínio? O condomínio é o seguinte: quando tu faz, não é o caso de botar várias casas no terreno, não forma aí um condomínio. O condomínio é quando a pessoa entra na prefeitura e pede tira uma certidão, entra no registro de imóveis e pede para fazer um condomínio. Um condomínio de casas, um terreno de, por exemplo, 300 metros quadrados. O que ele faz? Ele faz ali um fracionamento, né? E vende aquelas partes dentro de um todo maior que esse terreno de 300 metros quadrados. Cada um fica ali com sua escritura, tá? E dentro daquela escritura ele tem uma fração, tem a área de uso comum, que é a sua garagem, que é o pátio e tudo mais, como se fosse num condomínio convencional, tá? Então é possível fazer um condomínio de casas, 3 casas, por exemplo, né? Isso vai depender, como eu tenho disse na última aula, do plano diretor, tá? Sim, toda a área construída, claro. Imagina, claro, isso aí abriria espaço, né, vamos dizer assim, para que as pessoas fizessem várias casas num terreno, e ele vai tributar tudo, inclusive se tu fizeres uma garagem, se fizeres ali, tiver 1,50 m no pé direito, que eu falei na última aula, né, já vai ser tributado. Bom, antigamente se usava o tanque, agora não se usa tanto tanque, né, ou se usava uma casinha de ferramenta, enfim, um canil que seja, que tem 1,50 m no pé direito, ele já vai ser tributado, tá? Já é área construída, mesmo que não esteja fechado no entorno. Botou o telheiro, tá valendo. Vamos lá, Vandir. Seguinte, professor, eu construí uma casa no meu sítio e eu não averbei. Digamos, se eu esperar esses 5 anos aí, como a Receita vai saber desses 5 anos? Não, assim, o senhor fez onde isso? Num sítio? Isso, eu construí a casa num sítio aqui em Campo Bom. Sim, mas esse é rural, né? É rural. Aí já é imóvel rural. Quantos hectares? O que olha só a área lá? Desculpa lhe perguntar. É 10 hectares. 10 hectares? Não, senhor, é área rural, né? Aí já não é mais área urbana, né? Sim, aí já tá, esse seu cadastro aí é um cadastro do INCRA. Isso, eu pago ITR. O senhor é um como é que se diz? Mas teria que fazer a averbação também da mesma forma ou segue o baile? Não, é que o senhor a sua situação é diferenciada, né? O senhor está dentro de um todo maior, certo? O senhor está escriturado, isso aí no seu nome, ou o senhor tem um... Sim, tudo escriturado, tudo certinho. Sim, Só não não consta na minha matrícula, né? Só consta a área de terra, né? Sim. O seu imóvel não está averbado, né? Ele não consta como existente, né? Sim, exatamente. Eu até contratei o engenheiro, tudo mais, para fazer a planta, até um arquiteto, só que eu não, por ser rural e no meio do mato, eu resolvi por não averbar, né? Deixar assim. Não precisa necessariamente averbar, né? Mas assim, professor, eu acho que se eu for vender, eu precisaria, né, que essa casa constasse, né? Porque
no momento que a prefeitura vir para fazer um cálculo de ITCB, eu acho que eles vão querer que essa casa seja averbada em cima da matrícula, né? Mas o senhor vai doar? O ITCD, aí é causa... Não, o ITBI eu quis dizer. Não, aí não, mas o senhor rural, o seu não, ele não vai fazer no ITBI, simplesmente vai transmitir a terra, porque a casa não existe. Ah, só transmite a terra. A casa existe de fato, né? Não existe de direito, né? Mas eu já teve um caso num outro município aí, de um amigo meu, que era a mesma situação que a minha. Ele construiu no sítio, né, rural, e no momento que ele foi vender, a prefeitura foi, né, fazer a vistoria ali para fazer a transmissão pro novo proprietário, e eles fizeram ele averbar a casa antes de fazer a transmissão da escritura. Sim, ele, na realidade, talvez ele tenha lotado a casa, né? Ele já tem ela lotada. Lotada é quando eles dizem assim, eles constatam que existe um prédio, botam na ficha, vamos dizer assim, dentro da ficha, tá? Botam no cadastro, né? Pode ser. Então ele lotou, né? Porque não existe nada que proíba de transmitir, porque o senhor vai transmitir a terra e vai fazer por fora um documento dizendo em cima do referido terreno existe uma casa de alvenaria, medindo 150 metros quadrados e tal. Então, o cara vai sair com o documento das terras, mas não tem o documento da casa, mas não existe. É aquilo que eu dizia dos corretores. Existem vários meios de fazer e não é licitude nenhuma. Então não corre o risco de uma dessa, o drone do CREA bater aqui no meu potreiro? Não, o senhor vai conseguir demonstrar que essa casa já está edificada há quanto tempo? Só pelas suas contas de energia elétrica, não sei se água aí também é água. Sim, não, água é poço, mas energia já há 3 anos já. 3 anos, né? Está dentro ainda não transpôs o período, né? Mas está dentro do tempo ainda, né? Sim. É isso aí. A área urbana... não é isso aí. O Miguel perguntou se fosse dentro, não foi perguntou se fosse dentro da área urbana. A área urbana também. Transcorreu 5 anos, consegue provar com as contas de água e luz. Ó, já estou aqui há tanto tempo, já existe a casa, está edificada, né? Ela pode estar lotada, ela pode estar no cadastro da prefeitura para fins de IPTU, mas ela não está averbada na matrícula do imóvel, entendeu? Então, ela não está na matrícula. Não... Oi? Desculpa, posso interromper um pouquinho? Pode, claro. Em cima de tudo isso que o senhor está comentando aí, me surgiu uma dúvida aqui, tá? A gente está era uma área rural que a gente tem aqui 90 hectares de terra, tá? E a metade dessa área rural ficou área urbana, de um tempo para cá, porque houve um monte de loteamentos que acabaram sendo construídos e entraram, né? E essa área agora ela está em inventário. Para poder dar seguimento ao inventário, a gente tem que regularizar as casas, no caso, obter o habite de cada casa, certo? É tipo um condomínio familiar aqui. E dessas casas, são 5 casas que tem no terreno, só uma delas tem habite, só que todas elas tinham o mesmo relógio, passava só por um relógio de luz, entende? E agora foi feito, então, cada um foi feito seu relógio e tal, faz 2 anos para cá. Mas as casas já existem há 10 anos aqui em cima. Então, existe uma maneira de provar para a prefeitura que essas casas existem há 10 anos ou não tem como fazer essa prova? Porque no momento em que eu for fazer o habite, eles vão querer cobrar o INSS da obra. E como as casas são muito grandes, não, mas só um pouquinho, Marcelo. Quem cobra o INSS não é a prefeitura. Quem cobra o INSS é o INSS. E tem como eu me isentar disso? Tem, transcorreu 5 anos, eles não te cobraram, entrou no período prescricional. A prefeitura vai te cobrar. Mas eu vou fazer. A prefeitura está assim, ó. Eu vou fazer o habite agora. Bom, tu vai fazer o habite, mas transcorreram 5 anos. Tu vai fazer o habite e vai, junto ao INSS, pedir a isenção por uma CND, certidão negativa de ideia, pelo fato de que tu, né? Pelo fato de que tu não. Já transcorreram 5 anos, né? A casa está edificada há 5 anos, como de fato, tá? Como de fato tu consegue demonstrar através das suas contas de água e luz. Não, mas aí que tá, as contas de água e luz são só de 2 anos para cá, elas não têm antes? Sim, mas a prefeitura tem o teu imóvel lotado, ou seja, no cadastro dela como edificado. Ela não está preocupada com o INSS, está preocupada com cobrar o IPTU, entendeu?
Não, mas eu não sei se o senhor entendeu. A gente tem que regularizar todas essas casas. Elas só tinham uma casa regularizada, as outras 3 casas não. Então, tem que fazer o habite dessas casas. Agora foi feita a planta, ela não tinha planta, e agora tem que regularizar, fazer o habite, fazer toda essa outra parte, entendeu? Sim, agora tu vai fazer a lotação de prédio ali, mas tu não precisa... O fiscal da prefeitura, vamos dizer, a grosso modo, ele vai, e aconteceu isso comigo, isso na prática, tá? Ele vem até o local e faz o levantamento, tá? E lota a casa, assim, ó, quanto tempo já tá aqui, ele lota, ele diz o que tem existente aqui para ti, tu pega aquilo ali, entra com a certidão, tira uma certidão da prefeitura, tá? E com essa certidão tu entra no registro de imóveis e manda verbar. Eu tenho, inclusive, a certidão guardadinha aqui. É isso? Sim. E o arquiteto que fez a planta para mim, ele também fez uma declaração deixando claro que a casa já existe há tanto tempo ali. Isso também ajuda, não? Claro. Não, já transcorreu o tempo. A prefeitura já tem tudo no cadastro dela lá, o teu imóvel, né? Então ela Só sabe que uma casa. Sim, ela vai colocar, ela vai cobrar, vai comprar. Talvez ela te cobre a taxa de construção irregular, só que uma taxa disso aí, os IPTUs conseguem demonstrar isso. E no mais é o período prescricional. Dificilmente vai pagar alguma coisa para o INSS. Eu vou conseguir fugir daquele valor astronômico que o INSS iria me cobrar isso, então. O INSS iria te cobrar, exatamente. Vai te dar uma CND, a certidão negativa de débito, né? E difícil não vai pagar nada para o INSS. Porque o INSS não te pegou dentro do prazo, vamos dizer assim. Sim. Ele tem que te notificar dentro do prazo. Se ele não te notificou, é porque eles também não têm perna para notificar, entendeu? Eles não têm braço para pegar tudo isso aí. Não tem fiscalização suficiente, que nem nós, corretores de imóveis, vai dizer assim, o nosso registro, o conselho é o que mais fiscaliza. Se tu pegares aí, tu vai dizer, mas como fiscaliza lá na praia? Os caras estão com uma cadeira de praia lá, trabalhando de corretor, né? E nunca fizeram um curso de corretor, porque a gente não tem braço, né? Sim. E são os que mais fiscalizam, mas precisaria redobrar, triplicar, sei lá quantas vezes, para poder atender, né? Toda essa demanda, né? Fiscalizatória aí. E essa CND eu tiro pela prefeitura mesmo? Não, a CND do INSS tira no INSS, no site do INSS. Vai entrar ali, tem gente que faz esse tipo de regularização aí, sabe? Não é difícil não, viu? Algum conhecido teu, colega teu, consegue entrar, acessar, tirar a CND, o de posse da CND, tu vai na prefeitura, depois vai no registro e transfere o imóvel, regulariza o imóvel, sem precisar pagar as multas. Não foi notificado, essa é a questão. Não foi notificado. Quando não é notificado, aí tu tem que ir lá e acertar o INSS. Ok, obrigado. Não por nada, meu jovem. Dá uma coisa aqui, só. Bom, então é isso, né? O COFES, né? O COFES é o nosso Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, tá? E depois nós temos o CRECI, que é o nosso órgão, né, de classe, tá? Eu estou falando aqui ainda da página 8 aqui. Então só eu dei uma pulada aqui, né? Porque eu fui lá, voltei aqui, passei pelo COFES, pelo CRECI. Surge o CRECI, que é o nosso órgão de classe, que tem como função, isso eu tinha deixado de falar, né, fiscalizatório, fiscalizar a atividade do corretor e fomentar também a atividade do corretor. Principalmente o COFES, que é o Conselho Federal, de fazer políticas, né, para subsidiar os profissionais da área, né, da corretagem de imóveis, do nosso conselho, então. Né. Os conselhos estão congregados no COFES, é a nossa CBF, tá? Eu falava ali, né, passei também pelo registro de imóveis, que tem bastante assunto nessa, e a gente fica na preocupação de falar aquilo que é fundamental, o registro imobiliário, né? O registro imobiliário tem a função de dar publicidade, então qualquer um de nós pode ir lá e retirar uma certidão no registro de imóveis do imóvel do vizinho, da pessoa conhecida, da pessoa famosa, de qualquer um, né? Porque nós vamos pagar para isso os emolumentos, que a gente chama de taxa, né? Pode continuar chamando de taxa, só por tradição a gente chama de taxa, mas é emolumentos, né? Que são os valores que a gente paga para retirar uma informação ou fazer um registro, enfim, todos os serviços do registro imobiliário. Então, no registro, né, a gente vai tirar a certidão de ônus, a persecutória e a matrícula do imóvel. Junto com todo aquele levantamento que a gente fez do vendedor do imóvel,
nós vamos ter, então, uma ideia de que o negócio é viável, é factível. O corretor, ele precisa olhar aquilo que é, vamos dizer assim, que é objetivo. Né? O objetivo e o subjetivo. O que é o objetivo? Aquilo que eu posso enxergar. Então, a certidão de ônus, tudo isso aí, todos esses documentos o corretor tem que tirar. Fazer o levantamento, a checagem do vendedor de imóvel também, porque ele tem de posse do CPF, como eu disse, o CNPJ, ele levanta os dados. Não havendo nada que obstrua a negociação, se a certidão de ônus e rei persecutória dizem lá que o imóvel está livre de embaraçando, porque o que diz a certidão? A certidão diz, olhando o registro do imóvel tal, da quadra tal, do lote tal, neles não encontrei nenhum registro de ônus reais, pessoais ou rei persecutórios, né, que incidam ou venham incidir sobre o mesmo. Não encontrei. Né? Ele não está dizendo que não existe. Né? Veja bem aí, Marcelo. Não encontrar e não existir são coisas diferentes. Né? Se tu não encontrou aquela ferramenta na tua caixa, lá tu vai dizer, não encontrei. Mas tu não disse que não existe, disse que não encontrou. Então, assim, mas isso não serve, entendeu? Essa é a informação que a gente quer do registro. Ele diga que não. Os não que vêm do registro para nós é importante. Não encontrei, então é uma certidão negativa, beleza. De posse dessas certidões, né, de posse, agora nós vamos tratar do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né? Então, é um imposto municipal que a prefeitura que cobra, o ITBI, tá? Nós vamos fazer a guia, vamos pedir a guia do ITBI, junto à Secretaria da Fazenda, né? Ela vai expedir essa guia que será de 2, 3 ou 2,5, depende do município, porque o Código Tributário Nacional deixa livre os municípios para legislarem sobre suas alíquotas. Logo, né, isso poderá ser variável de cidade para cidade, mas gira em torno de 2 ou 3%. Viamão é 2%, Alvorada 2%, São Paulo 2%, Porto Alegre 3% sobre o valor do imóvel. Tá? Então, o imóvel vale ali 100 mil, né? 3%, né? 3 mil. 2%, 2 mil. Ah, mas é financiado. Bom, sobre o valor principal, que não é financiado, que é recurso próprio, e o que é recurso próprio? Recurso próprio é o fundo de garantia ou o dinheiro que eu tenho. Tá? Eu tenho lá 20 mil de fundo de garantia e tenho mais 30 mil, eu tenho 50 mil. 50 mil, isso que eu chamo de recurso próprio. O que não é recurso próprio refinanciado, os outros 50, vamos dizer, pegou no banco, pegou na financeira, 50% é 0,5% sobre aquele valor financiado. Então, é 3 ou 2,5 ou 2 sobre o recurso próprio, que é fundo de garantia e o que eu tenho de dinheiro, e 0,5% sobre o recurso que é financiado, né? Tá? Então, aí vai incidir sobre 100, 0,5, sobre 50 mil e 2 ou 3% sobre os outros 50, entendeu? Vai fazer a composição e esse será o valor do ITBI. Bom, com a guia do ITBI recolhida e paga, né, com os documentos com a certidão de ônus, repersecutória e matrícula dentro dos 30 dias, porque depois de 30 dias elas prescrevem, é necessário que se tire o outro, senão o tabelionato não aceita, né? De posse de toda a documentação do vendedor e comprador, né, com suas respectivas esposas, né? Sim, quem calcula o valor do imóvel é a prefeitura que vai averbar pelo maior valor, vamos dizer assim, né? A pessoa perguntou ali, ela vai utilizar-se do maior valor. Isso quer dizer o quê? Eu vou cortar um pouquinho a minha fala ali. Se eu tiver um imóvel que vale 500 mil e eu quiser vendê-lo por 10 mil, eu posso ou não posso? Eu estou louco, né? Valia 500, eu quero vender por 10 mil. Posso ou não posso? Pode. Posso? Posso vender. Posso vender. Pode, mas vai ter que pagar o imposto vale sobre o valor que a prefeitura colocou no imóvel, né? Exatamente. Posso, mas eu posso vendê-lo. Ele vale 10 mil e eu quero vender por 500 mil e achei um doido que dá os 500 mil. Posso vendê-lo? Da mesma forma. Posso. O que ele vai incidir? Sobre os 500 mil. Entendeu? Aí ela vai usar o maior valor. Então, olha, né, como é que ela vai tributar. Se ele vale 10 mil, ela vai lá, diz, quanto vocês estão vendendo? 500 mil. Ela bota sobre 500 mil, 2% sobre 500 mil, ou 2,5%, ou 3% sobre os 500 mil. Se vale 10 mil,
Se ele vale 500 mil, eu estou vendendo por 10, ela bota sobre os 500 igual, ela bota sobre o maior valor, então, né? Essa é o valor que ela vai cobrar para a taxa do imposto do ITBI, né? Professor, com licença, Senhora, só um minutinho. Eu aceitei um imóvel numa venda e quando eu fui pagar o ITBI, esse imóvel é em Porto Alegre, a prefeitura avaliou em 350 mil, só que o valor do imóvel é 250 mil. A prefeitura avaliou 100 mil a mais. Sim. E a senhora pode recorrer, né? Mas eu recorri e eles não aceitaram. Negaram? Negaram. E mantiveram o valor, porque eles podem até aumentar, né? Eles dizem isso aí, eles informam, né? Mantiveram o valor e eu tive que pagar o imposto em cima dos 350 mil. Porque assim, dona Ana, a gente sempre diz, né? As pessoas dizem, mas vem cá, avaliaram muito alto, não dá para pedir uma outra avaliação? Dá, mas eles costumam, pelo menos aqui, avisar, olha, pode ir lá fazer uma revisão. Agora pode aumentar, né? Eles também dizem isso, né? O seu se manteve, né? Eu fiz a revisão e manteve o valor, não baixou e nem aumentou, ficou o mesmo valor. Não, eles têm essa capacidade de arbitrar, né, nos valores que eles julgam não, né, que eles têm tecnicamente como sendo aqueles que declaram que o imóvel realmente tem esse valor, né? Então eles têm já uma formatação lá em termos de avaliação, né, para fins de transmissão, tá? Porque nós trabalhamos com o valor mercadológico, né? Nós trabalhamos com o valor de mercado e eles trabalham com uma outra forma. Agora existe aí uma legislação, ela é bem recente, vamos dizer assim, de alguns meses aí, ainda este ano, e diz que a prefeitura vai ter que avaliar pelo valor mercadológico, né? Não mais só pelo valor venal, né? Então, assim, terá de ser igual o valor venal ao valor mercadológico, né? Porque antes ela fazia uma avaliação, né? Segundo a sua, vamos dizer assim, a sua técnica, a sua metodologia, né? Utilizando-se ali de alguns conceitos. E nós não, nós trabalhamos com o valor de mercado, né? Então, é como uma FIP de um carro e a gente trabalhando aqui no avulso, vende acima da FIP, vende abaixo da FIP, né? Então, existe uma padronização, porque eles fazem essa avaliação para fins tributários, né? Mas existe alguma... Oi? Oi. Se isso acontecer, principalmente aqui na minha região onde eu moro, em Santa Cruz do Sul, aqui, vai subir bastante IPTUs daí, então. Os IPTUs vão subir bastante, porque a prefeitura, no caso da casa da minha mãe, avaliou a casa da minha mãe em 450 mil, nós tivemos que fazer um negócio, porque faleceu, e o mercado dela em torno de 720 mil reais. A prefeitura avaliou bem menos, e a prefeitura em Santa Cruz do Sul avalia muito menos do que o valor mercadológico. Sim. Entendeu? Pode falar. É que quando nós intermediamos pelo valor mercadológico, né? E aí, quando chega para a prefeitura, ela trabalha com o valor venal, que é abaixo, né? Que é abaixo. Então ela hoje tem que, vamos dizer assim, ela tem que avaliar pelo valor, né, venal, né, e não pelo valor mercadológico. Vamos dizer que se eu venda 1 milhão, né, ela vai acabar botando o teto, avaliando pelo que o senhor colocou. Exato. Então para a questão de impostos, vai aumentar o imposto também, se caso isso for aprovado. Eu não sei como foi o caso da dona Ana, que estava falando anteriormente ali, né? Ela podia ter vendido se ela vendesse pelo valor venal, né? Não conseguiria camuflar isso aqui, porque na transmissão isso depois a Receita pegaria, entendeu? Não tem como fazer como alguns sugerem, né? Vende pelo valor venal e dá por fora. Não, mas esse valor vai aparecer em algum momento, né? Não tem como escamotear isso, né? Então tem que aceitar aquilo que a prefeitura, né, aquele valor que nós realmente transacionamos o imóvel, tá? Para não haver uma inconsistência depois com relação ao fisco, né? Tem gente que diz assim, a prefeitura está valendo lá por 300 mil, vamos fazer por 300 mil e vendemos por 400, tá? E o outro 100 vai aparecer aonde, né?
É esse que é o problema, né? Não tem como sonegar, né? Não tem como você ter dinheiro debaixo do colchão, né? Mas não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso. Não, mas entendi, é isso aí. Ela vai pegar pelo valor venal. Né? Agora ela é obrigada a pegar pelo valor venal porque essa legislação veio, porque acontece, porque tu usa dessa... Na realidade, assim, a municipalidade, né, a Secretaria da Fazenda Pública, eles pegam pelo valor que a gente fornece para eles, entendeu? Então eles não pegam pelo valor venal. Eles têm o valor venal lá em 300 mil e a gente dá 400, eles pegam pelo 400. Pelo aquilo que foi informado, entendeu? Agora, se a gente informar pelo mesmo deles, tudo bem, né? Eles informam, eles tributam por aquilo que é informado pelo valor maior, essa é a realidade. Sempre pelo valor maior. Né? Se a gente botar abaixo do valor venal, eles colocam no valor venal. Se a gente colocar acima do valor venal, eles aceitam. Então, essa questão das transmissões, feita a guia, com todas as certidões em dia, leva para o tabelionato, ele vai lavrar a escritura e vão assinar ambos, né? O comprador, o vendedor, a esposa, o companheiro e a companheira, inclusive. Sim, um curso de corretor, o professor está perguntando ali, o colega, o aluno, pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né, em todo o território nacional. Esse documento vale também como identidade, sai uma carteira profissional, quando é a pessoa, fazer assento quando é pessoa jurídica, quando é PJ, né, quando abre a imobiliária, portanto, e não é um escritório, simplesmente, trabalhando de forma autônoma, né. Quando a pessoa pode transacionar em qualquer lugar do Brasil, claro, se ficar lá fixo, né, transfere toda essa documentação para o CRECI, né, do outro estado, tá? Então leva, né, eu vou para Santa Catarina, quero morar lá, levo para o CRECI de Santa Catarina, vou para São Paulo, levo para o CRECI de São Paulo. Mas se nada me impede de fazer uma negociação lá no Amazonas e recolher lá o meu ISS, tudo tranquilo, tá? Então ela é válida em todo o território. Mas ali quando vai assinar, então, né, toda a documentação, o registro hoje pede uma certidão, o tabelionato hoje pede uma certidão atualizada de nascimento ao casamento também, né? Antigamente não se pedia isso, hoje eles já pedem, tá? A pessoa tinha que averbar o casamento, tal, não, hoje já pegam tudo, já averbam tudo depois, já. A pessoa já leva atualizado, então. Então não adianta levar a antiga, tem que levar uma atualizada. Feito isso, com a guia paga, né? Então vai se proceder à escrituração, depois na hora de assinar, então vai assinar ali, não? Se houver companheiro ou companheira, também terá de dar a sua anuência, tá? É importante isso, viu? Às vezes a pessoa diz, eu não sou casado, tenho só união estável, assina, tá? Por nada, Pedro. Assina porque é importante, é só meu companheiro, meu namorado, assina aqui como testemunha, né? Vai dar ali o seu, porque mais tarde ela pode reivindicar uma união estável, e como a união estável ela guarda, vamos dizer assim, ela se equipara à comunhão parcial de bens, a pessoa pode reivindicar a sua fração ideal e tentar melar todo o negócio mesmo depois de registrado, tá? Então é importante que se houver companheiro ou companheira, e diz, não, mas ele é só minha companheira, ela é só minha companheira, não, mas vai leva ela como testemunha, né? Assina junto aqui, dando ciência, está ciente daquilo ali, para depois não dizer que, eu não sabia, ele vendeu e agora eu estou reivindicando parte disso aí, né? Se eu não conseguir parte, eu vou pedir anulação. Entendeu? Porque assim, Professor, depois... Oi, dá, Helenice. dá licença, só um pouquinho ainda em relação ao ITBI. Sim. Eles cobram 3%, isso é por cidade ou é por valor? Como funciona isso? Como é que é? Desculpa, isso é... Tipo assim, ó, o ITBI, ele é calculado por cidade, cada cidade tem um valor, ou ele é um valor fixo? Ou é por valor da venda? Tipo assim, que Não, nem é tudo é 3%, eu paguei no imóvel 3%. Ele pode variar para Novo Hamburgo, tipo 2%, ou é por valor? Pode, e como eu disse, o Código Tributário Nacional ele deixa livre os municípios, que são os vereadores, para legislarem sobre suas alíquotas. Então, o município varia, geralmente ele varia entre 2, 2,5 e 3, tá? Geralmente é isso aí, tá? Então, tem que ver qual é a alíquota da cidade, né? Porto Alegre, como eu te disse, é 3, São Paulo é 2, Viamão é 2, tem municípios aqui na vizinhança que é 2,5, tá? Então, isso oscila de cidade para cidade, tá? Mas oscila dentro dessa casa, aí, tá? Não sai muito disso aí, e senão encarece toda essa parte documental e as pessoas, em vez de registrarem, elas acabam fazendo contratos, né? E isso também acaba fazendo com que
a roda não gire, né? Tá? Então, isso varia de cidade para cidade. Tá? Ele pode variar, né, Lenise? Pode ser 3 na tua cidade. Qual é a tua cidade? Eu moro em Novo Hamburgo, mas daí eu tenho imóveis Aí é na quanto? cidade vizinha. Aí, Eu nem sei quanto é aqui. Não sei, mas eu sei que é aqui que eu não, comprei um negócio agora há pouco tempo, foi 3% em São Leopoldo. em São Leopoldo foi 3%? Então é Isso, 3%. O tu é Novo Hamburgo? Onde eu é? sou Novo Hamburgo. Eu não sei Tá, quanto é então Novo Hamburgo. deve ser 2 ou 3 também, É, tá? bom, Mas obrigada. é nisso aí. Sempre fica mais ou menos assim, mas varia sim, tá? Varia sim, mas varia nessa casa, como eu te disse. Não vai para 5, não vai para 6, não vai para 7, não. Porque aí inviabiliza, entendeu? Imagina todo esse percentual em cima do valor, a pessoa que vai comprar, né, tem mais esse agregado aí. Ó, Campo Bom é 3%, viu? A parte está informando aqui, nosso colega. Então, é a prefeitura que estabelece isso aí, né? Ok, né? Então, feito isso aí, né, vai para registro. O registro, recebendo depois de sair do cartório, todo mundo assinou, ele vai, então, abrir ali, né, o seu protocolo para registro, ele vai ter ali o período, vai ter 15 dias para analisar e 15 dias para registrar. Claro que vai entregar isso bem antes, né, certamente. Mas ele tem esse prazo que é de lei, 15 para analisar e 15 para registrar. Feito isso, a pessoa, né, dá para se dizer assim, é proprietária, né? Não dá para esquecer que o período prescricional dos imóveis é de 10 anos. Então, se nesse intercurso, nesse espaço de tempo, né, houver alguma situação que houve algum prejuízo, poderá sim o negócio ser desfeito. Tá, isso não é uma coisa muito comum, claro, né? Mas poderá ser desfeito, então, porque é o período prescricional dos imóveis, que foi de 20 e hoje é de 10. Então, que mesmo que eu tenha a minha casa registrada, poderá alguém lá dizer, olha, o negócio é que foi vendida essa casa e houve um erro. Estava fulano, assim, o erro foi do registro imobiliário, que pode registrar, pode haver um erro. Não é comum, mas pode o registro, né, cometer. É você mesmo, minha casa sou eu, é você mesmo. Já coloquei tudo. Tá, então, o registro imobiliário, né, ele pode se equivocar e tudo mais, pode haver algum problema, alguém que vendeu e não assinou, por exemplo, né, isso não é nada comum, né, mas algum problema na transmissão que se deu pode fazer com que o negócio, né, seja desfeito, vamos dizer assim. É mais raro, tá? Mas pode, por isso que o período profissional é 10. Então, depois de transcorrer 10 anos, todos os erros que ficaram para trás não serão mais corrigidos, tá? Porque aí já era, né? Aí perdeu o tempo, né? A chamada preclusão. Então tá aí, né? Então, a nossa remuneração eu já falei, né? Que é aí de 6%, né? Basicamente 6%, né? Mas a gente pode estipular os honorários em 10, em 12, enfim, é aquilo que a gente entender que é adequado para a nossa remuneração, desde que a pessoa aceite, né, com um contratinho de prestação de serviço, não há problema. Alguém ia perguntar? Professor, o Francisco está falando. Oi, tá baixinho o seu som aqui. Muito ruim, mas muito mal. Não, é o seu problema com o seu A Caxias do Sul fone. É 2% sobre o valor do... Isso, ó, 2% do Caxias do Sul. É isso aí, não ouvi sim. Aí é 2% também. É sobre o valor Porto Alegre. do município. Sim. Perfeito, obrigado. Isso é 2% então Caxias do Sul, tá? Então, claro, né, se a gente for vender um imóvel numa cidade dessa aí, não vai querer usar a mesma alíquota. Bom, vai na Secretaria da Fazenda, ela vai informar qual é a alíquota, né? Tem que se recolher. Tá, então, imóveis... Professor, Diga, dona. tem muita... Eu já vi vários casos onde se usa procuração, né, para venda de imóvel também. Isso é válido? É válido, mas é bastante importante que a gente mantenha a atenção alta, né, nisso aí. Muita atenção nessa hora aí e muito cuidado, né, quando se trata de utilizar-se de procuração, porque as procurações é o seguinte: quando alguém vai vender por procuração,
é necessário, a primeira coisa, a gente saber se essa procuração está vigente, né? Se ela não foi revogada. Para isso, a gente deve se dirigir até o tabelionato e tirar uma certidão da procuração, ou seja, uma certidão dizendo que a procuração está vigente. Uma coisa para certificar a outra. Né? Porque esse é um cuidado que a gente deve, é um cuidado extremo, mas a gente deve tomar, tá? E é o seguinte, o tabelionato vai dizer, essa procuração aqui, a pessoa quer me vender o imóvel, quer saber se ela está vigente. Né? A pessoa vai dizer, olha, dá para me expedir uma certidão disso aqui, dizendo que ela está ok? Ele vai fazer uma certidão e vai dizer que ela está vigente. Bom, uma certidão está vigente, ela tem o seu procurador, né, vai ser feita a transação, ele vai vender e vai fazer o seguinte, dona Ana, que é muito importante, ele vai entregar a procuração para aquele que está comprando, ele é obrigado a entregar, ele não pode ficar com a procuração. Ah, não, mas essa aqui é minha, ele dá uma cópia. Não, eu quero essa aí, a original, tá? Porque uma vez que feito o negócio, acabou a sua função, que era somente aquela de transmitir o imóvel. Então não tenho por que ele ficar com a procuração. Se ele quer ficar com o xerox, fica ele com o xerox, tá? A procuração principal tem que entregar, até porque agora tem que fazer o registro, tem que ir para o registro imobiliário, tá? Mas antes, dona Ana, qualquer situação é necessário se fazer, é ver se ela está vigente, porque existe muita esperteza aí, é muito perigoso. Muita gente pega a procuração, se passando por representante aí, não é representante, ela é falsa. A gente liga para o cartório não existe, tá? Isso aconteceu já algumas vezes aí. Pode falar o senhor que levantou a mão, mas é isso, dona Ana, tem que ir no tabelionato e se certificar se ela está vigente ainda, e pegar uma certidão do tabelionato. Eu quero uma certidão dizendo que ela está vigente. Isso Senão, isso acontece com carros, eu compro e vendo carros, né? Então, a procuração do carro automaticamente vai parar no Detran no final do contrato, da compra. Exatamente. Vai pro Detran, porque a pessoa não vai conseguir transferir se não apresentar o DUT em branco, a DUT assinado no cartório pelo vendedor e pelo comprador, quando o vendedor é o procurador, né? E esse DUT vai ser arquivado no Detran, porque, então, esse risco a gente não corre no caso dos automóveis. Eu acho que tinha que ser assim também nos imóveis, né? Não é assim os imóveis. É assim. Existem até uns cursos de documentos lá no Cresci, que às vezes eles dão uns cursos sobre documentos, documentação imobiliária. É importante pegar e fazer isso aí que o senhor está dizendo. Recolhe a procuração sempre. Isso é regra geral. Vendeu, recolhe. Não, mas não quero, então não tem negócio. E dá a procuração aqui, mas antes é preciso saber se essa procuração já não está, né? A pessoa já não revogou, né? Foi lá no cartório e disse, essa procuração eu quero revogar, eu dei para o fulano de tal, mas agora eu não quero mais, né? Então é isso, né? Professor, posso fazer uma pergunta? Professor, quanto tempo, claro. No caso assim, ó, eu estou terminando o meu estágio agora, tá? Das 220 horas da escola. Essa semana eu vou do Cresci em Novo Hamburgo para assinar a documentação toda. Quanto tempo eu fico vinculada ao corretor que assina por mim? No caso, eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Se eu quiser ir para Santa Catarina, morar lá, trabalhar lá, agora, logo, isso tem como? Tem? Não, vinculação com o corretor daqui, a senhora não tem mais nenhuma vinculação. À medida que a senhora terminou o seu estágio, é isso que eu entendi? Né? Isso. A senhora já está... Estou terminando não, terminou seu estágio. Isso, mas a senhora não tem vinculação a ele, né? A senhora, à medida que terminou o estágio, acabou a vinculação. A senhora fez o seu registro, a senhora já tem autonomia. Não precisa mais estar sob a guarda de um técnico, né? No caso, ele estava dando assessoria... Mas por que ela tem que assinar esses documentos todos que eu vou levar lá segunda-feira? Ela tem que assinar porque ela foi a responsável pelo seu estágio, né? Ela tem que assinar... Tá, mas daí a partir daí, se eu quiser, eu tô liberada. Claro. Esse é o rito, né? A partir do momento que ela assinar essa documentação, ela está dizendo que o seu estágio foi tranquilo, que obedeceu todos os requisitos e que a senhora está pronta e agora a senhora segue a sua vida, né? Como corretora de imóveis. E a senhora pode levar o seu registro para onde a senhora quiser. Se a senhora quiser até já fazer o seguinte, a senhora vai se mudar de estado, é isso?
Eu tenho planos. O ideal já era até levar direto, de repente ver, fala com o Cresci para ver se não dá para a senhora levar direto essa documentação da escola para lá, em vez de se registrar aqui e depois, de repente, ter que pagar mais taxa para se transferir para lá. Obrigada, tá? Tá? Se ela vê esse caminho, qual é o melhor para a senhora? Se é a senhora se registrar aqui, depois transferir para lá, ou já fazer lá direto, se é possível fazer isso. Eu já registrei aqui, eu já paguei, então... Ah, tá. Então agora só você transfere para lá o seu registro. Tá bom, obrigada, tá? Por nada. Tá, então é isso aí. Então falamos do período profissional, né? E nas avaliações, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre avaliações, né? Como eu disse lá, eu havia falado na parte introdutória, as avaliações, elas se dão né, por essa questão da gente levantar pelo método comparativo, né? Pela norma técnica, nós temos aqui tem aqui o livro do professor Luiz Portela Pereira, tá? É um livro com 240 páginas, ilustrado, com as tabelas, com os laudos, com com fotos, né? Que é um livro de avaliação. O professor Luiz Portela Pereira já é uma pessoa que faleceu há pouco tempo, vai fazer um ano, acredito. Tá? Ele e o doutor Marcelo eram os experts em avaliação imobiliária em todo o Brasil, fazer palestrando pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, enfim. Eles eram conhecedores advogados, o doutor Marcelo ainda atua, né, conhecedor profundo da atividade de avaliação. Aqui, dentro da norma, é um livro técnico, né, dentro da norma, é um livro escasso, porque ele tirou 2 edições, e depois não fez mais, porque livro no Brasil a gente sabe como é complicado. Se não vender milhões de livros, a pessoa não consegue sobreviver, né, porque o custo é alto, e para quem compra também, às vezes o preço fica acima daquilo que é razoável, né? Então, eu tenho esse material aqui, que ele é um material raro, eu já vendi dezenas de livros, aliás, dezenas não, até eu acho que uma centena de livros, e eu tenho mais esses aqui que está R$90 para quem pegar comigo, e mais o R$90 e mais a postagem para quem quiser que eu mande pelo correio, tá? Ele é um livro que possui aqui todas as tabelas, como eu disse, tabela de avaliação, laudas, né? É um livro ilustrado com todas as normas, todos os procedimentos, né? Ele tem aqui o parecer técnico de avaliação chamado PETAM, né? Que é parecer técnico de avaliação mercadológica, dos requisitos básicos, especificação da avaliação, tratamento de amostras, né? A gente trabalha com amostras, né? Então, como é que se dão essas amostras? As amostras é o seguinte: eu quero avaliar um imóvel. Qual é o critério principal? Para avaliar o imóvel, eu tenho que compará-lo. Compará-lo com o quê? Com um imóvel da mesma região, preferencialmente do mesmo bairro, e se der da mesma rua, tá? É isso que eu vou comparar. Eu não posso comparar imóveis que são de bairros diferentes, de regiões diferentes, tá? Eu não posso comparar a Zona Sul com a Zona Norte, a Zona Leste com a Zona Oeste, a Zona Sul com a Zona Oeste, não. A Zona Sul com a Zona Sul, Zona Norte com a Zona Norte, e assim, consequentemente, né? Esse é um critério assim que a gente não pode abrir mão, tá? Porque não fazer isso é um erro crasso. Eu não posso comparar regiões diferentes. Eu tenho que trazer o imóvel sendo comparado dentro da mesma região, porque sim, pode, tranquilo, tá? Porque eu preciso, né, fazer essas amostras, e como é um método comparativo, eles têm que ser semelhantes, parecidos, porque iguais eles nunca são, não mesmo estando no mesmo prédio, tá? Isso é que nem carro, Marcos. O cara diz, o carro é igual. Não, o ano é igual, e é o ano que vale, claro. Mas se tu pegar, vai ter a cor diferente, um é roda liga leve, o outro não é, aí são variáveis, né? O outro tem airbag, o outro não tem, o outro tem freio ABS, o outro não tem, então isso são variáveis. O que tu vai computar? Tu vai comparar os carros aqui, não vai comparar o Gol com o Chevette, não vai comparar o Gol com o Fiat, não, tu vai comparar o Gol com o Gol, né? E aí, claro, aí depois tu dizer, bom, Gol e Gol, os dois são do mesmo ano, beleza. Agora eu vou ver, um tem roda liga leve, o outro não tem. O outro tem 4 portas, o outro não tem. E aí são variáveis, o imóvel é a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o imóvel praticamente com a mesma área. Então, uma casa de alvenaria, 100 metros quadrados. A outra casa de alvenaria, 80 metros quadrados. Tá? Qual é o valor? O valor de um é
300 mil, o valor de outro é 350 mil. São próximos, serve, tá? Pegamos um outro imóvel de 150 metros, 280 mil. Tudo que for mais ou menos próximo, tá? Nós vamos, então, homogeneizá-lo. Vamos pegar várias amostras, 6, 7, 8 amostras. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor desses imóveis, que são mais ou menos semelhantes, parecidos, com o valor, com o prédio, com a área do prédio, vamos dividir esses valores, né? Vamos somar esses valores e dividir por essas áreas, um a um, e depois o todo. Vamos homogeneizá-los, tá? E depois, então, vamos tirar daí 1 metro quadrado da região que vai ficar aproximado. Depois nós vamos trabalhar com variáveis. Se está num edifício, se for um prédio. Um prédio, o cara que está no 2º andar e o cara que está no 14º tem mais valor do 14º. A orientação, um está para o sul, o outro está para o leste, né? Então, esse está para o leste tem uma orientação melhor. Então, essa é uma variável, tá? É a roda liga leve, tá? Então, é isso que nós vamos fazendo o tempo todo, né? Um está com vista para o mar, numa praia, o outro está com vista para a serra. Quem tem mais valor, em tese, bom, na variável que está com vista para o mar, tanto é que a gente paga num hotel, né, mais caro por isso, né? Mas o que vale? Que vale basicamente, para a gente não ficar em cima de pedras falsas, o que vale é a localização. O imóvel que está em relação ao outro, que estiver melhor localizado, tem mais valor sim, tá? Então é por isso que eu não posso comparar um bairro com infraestrutura. A infraestrutura, os serviços é que vão dizer isso, tá? Então, tem ali a rua pavimentada, toda a questão do comércio local, o transporte, a escola nas proximidades, que às vezes ao lado, como eu digo, ele até pode ser prejudicial, mas nas proximidades. Então, pela técnica não, né, mas pelo que os especialistas dizem, os avaliadores, é importante estar cerca de 200 metros dos serviços, tá? Não ao lado exatamente, né? Porque as pessoas dizem, é do ladinho da escola, mas aí é um problema. É o ladinho do posto de gasolina, mas aí é um problema. Ladinho do supermercado também é um problema. Pertinho, mas tem, né, a contrapartida. Então, o que é bom estar? 2 quadras, mais ou menos, né? 2 quadras é uma baita localização de onde está o foco, onde está como é que se diz ali, a parte importante da cidade, que é a estrutura aí, né, do bairro, né? Então é isso que nós vamos olhar. A localização é o principal, tá? O imóvel que está melhor localizado. Claro que depois nós vamos fazer o seguinte, se eu tenho um imóvel que está no mesmo bairro e está com preço, com a mesma área praticamente, com preço muito inferior, eu descarto, tá? Chega lá para ti, eu vou ficar em cima do carro só para a gente, eu acho que é um bom exercício. O carro vale 50 mil e o senhor chegou lá, apareceu o mesmo carro do mesmo ano por 20 mil, aí esse vão descartar, porque é o mesmo ano, 20 mil é absurdo, ele não poderia ter o mesmo ano, porque o ano dele é igual ao outro, por que ele é 20 mil? Descarta porque ele é absurdo. Mas ele está 100 mil, então, também é absurdo, vai fora, entendeu? Agora, se está dentro daquilo do preço médio, beleza, é isso que a gente quer chegar. A gente quer trabalhar com aquilo que é factível, que é o preço médio, né? Eu tenho aqui, Celso, depois me chama no WhatsApp, eu deixo aqui, tá? Eu tenho mais alguns também, não sei se tem que ver, se eu já não, daqui a pouco estou oferecendo, não tem mais para vender. Então é isso, a gente vai trabalhar com preço médio, por isso que ele é homogeneizado, né? Então vamos fazer claro que depois você vai pegar ali um terreno, né? Vai ter um lote que tem 300 metros, tem um lote que está com 125 metros quadrados, né? Primeiro vamos avaliar o imóvel, depois vamos, como se a gente tirasse, né? Tivesse o terreno, tivesse o imóvel, né? Se eu quero só calcular o imóvel, eu calculo ele aqui, a estrutura dele. Se eu quero saber do terreno, eu tiro ele no meu imaginário. Eu não vou conseguir arrancar a casa, mas se eu copo, eu tiro no meu imaginário e avalio o terreno. Quanto vale esse terreno aqui de 300? Tanto. Quanto vale 125? Tanto. Tá, agora eu coloco os imóveis em cima. Tá, são mais ou menos compatíveis. Então, né, agora eu formo o preço. Entendeu? Isso não é da técnica, isso é do feeling, é da prática, é da percepção que a gente tem. A técnica vai dizer para a gente avaliar de um jeito. Claro que depois vai entrar num outro momento que não é mais a técnica, aí já são aquelas variáveis, né? Eu estou favorecido pela orientação, estou favorecido pelo lado da rua, estou favorecido por uma série de questões, mas isso é outra coisa. O que vale para nós aqui é a técnica. Vou passar aqui depois. Então, assim, a gente trabalha com a norma técnica, com as normas da BNT,
tá? O livro, ele é técnico, ele não é um livro didático, não é um livro, é um livro para cartilha, tá? A gente já vendeu dezenas aqui, eu até desafiava as pessoas, se vocês quiserem devolver, pode devolver, qualquer um de vocês pode devolver. Diz, eu não gostei, mas eu li, beleza, quer devolver, pode devolver, porque eu vou vender de novo. Vou vender de novo, mas não voltou, nenhum, desafiei para voltar, né? Dizer assim, não, é ruim, não dá, eu quero devolver, pode devolver. Eu aceito devolução, faço o desafio. Tá? E pode ler, inclusive, não vai ter problema nenhum, tá? Só que tem um detalhe, né? Assim, ó, não tem mais. Depois é difícil achar literaturas que versem sobre avaliação de imóveis. O doutor Marcelo é um que sobra, tem que fazer um contato com ele para ver se ele tem alguma coisa, mas ele já é um cara mais... Não tem, acho, lançado muitos livros também, né? Então a gente trabalha com isso, tá? Primeiro a orientação, depois o terreno, né? A importância do terreno também, se o terreno tem declive, se tem aclive, se é um terreno baixo, se é um terreno alto, de preferência seja um terreno alto com declive para frente, para escoamento das águas, né? Um terreno importante, aqui, agora pela técnica, né? Que a testada à frente do terreno, em relação à profundidade, não seja acima de 4 vezes atestada. A profundidade não pode ser, não deve ser superior a 4 vezes atestada. Isso quer dizer, se eu tenho um terreno de 10 de frente, o máximo que eu deveria ter de fundos é 40. Tá? Ah, mas tem 60, tem 70, tem 80, tem aquelas tripas, né? Não, então quer dizer que ser maior é um problema? Depende. Pode ser. Por quê? Porque tem a questão do aproveitamento, entendeu? Tu vais fazer ali, você diz, olha, eu vou fazer um traje para mim, eu vou comprar um tecido para dar para o alfaiate, e eu compro um tecido maior. Ah, maior não tem problema para sobrar, mas vou fazer o que com a sobra? A sobra tem custo, a sobra tem preço. Ah, mas se eu fizer uma piscina, um playground, uma churrasqueira, isso tem custo e vai envolver preço. Para quem tu quer vender? Né? Isso vai encarecer. Então o que eu tenho que ter? Aproveitamento. Né? Eu tenho que aproveitar. Então, quem vai lotear hoje não faz mais um lote de 300 metros. Não faz mais um lote de 400 metros. Quem vai lotear faz um lote de quanto? E esse aí mesmo. Obrigado aí, pessoal da retaguarda. Aí. Então, colocou o telefone aí, a Sara Conceição. Meu telefone é esse que está aí. Tá? Então, assim, o que ele vai pensar, né? Ele vai pensar em termos de aproveitamento. Então, às vezes as pessoas, no seu imaginário, dizem, mas quer dizer que ser maior é um problema? Não é necessariamente um problema, mas o loteador, quando ele vai pensar por um produto, ele vai entregar para quem? Em que forma ele vai entregar? Qual vai ser o custo? Qual vai ser o preço que ele vai estabelecer? Porque daqui a pouco, se o custo for muito alto, ele vai colocar um preço e o preço não vai ter competitividade. Né? É simples assim. Então, ele vai fazer lotes menores, como já são menores, os apartamentos já são menores, os espaços são menores. Para quê? Para poder ter, né? Tudo é fatiado, hoje tudo é fracionado, né? É só ver mesmo os produtos que estão no mercado, no supermercado, eles são tudo fracionados. Você pode comprar ali quase com uma colher de café, né? Ele sai mais barato? Não sai mais barato, mas ele é possível de adquirir. Né? Se for pegar uma coquinha pequena, ela é mais cara proporcionalmente do que a grande. Mas a grande eu não consigo comprar e a pequena eu consigo comprar. Então eu faço esse exercício, faço esse movimento. Tá? Então hoje os lotes de 300, 350, que eram terrenos grandes, as pessoas não, por uma série de fatores de mudanças que não são mudanças, são mudanças de comportamento, inclusive. Né? A mudança, o número de pessoas na família mudou, né? As convenções da família mudaram, o comportamento em relação ao mercado, a globalização, a questão da malha urbana, do transporte, né? O transporte, da mobilidade urbana, isso mudou muito. Então, do empregado doméstico, da prestação de serviço, tudo isso influenciou o sujeito hoje que quer morar em espaços menores por essas situações. Então, o loteador também ele pensa nisso, né? Tem que fazer um produto que seja de acordo com a capacidade de compra do seu nicho, né? Daquele público que ele está voltado a entregar aquele bem. Então, hoje tem os apartamentos tipo, que eles se repetem, né? Então, praticamente são iguais, né? Assim, iguais não são porque tem orientação. O imóvel nunca é igual. Nunca é igual porque a orientação já o diferencia. O andar já vai diferenciar. Ele pode ser todo da mesma área, tudo, mas ele tem uma diferença. Um está mais no alto, outro está mais no baixo. Ah, mas está no mesmo andar, mas um está para o sul, outro está para o norte.
Então, ele sempre será diferente, mas nós vamos procurar os semelhantes, os parecidos para compará-los. Esse é o fundamento da avaliação pelo método, nunca esquecendo, né, o método comparativo e sempre avaliado no mesmo bairro. Tá? Não pode comparar mamão com laranja, tá? Sempre no mesmo bairro, porque senão o método fica prejudicado. Tá? Vai comparar um estádio aqui da Zona Sul com um estádio, por exemplo, da Zona Norte. É claro que o da Zona Sul, né? Dá uma cutucada, não pareceu. O da Zona Sul é mais valorizado, está melhor localizado, né? Ah, mas o outro tem um prédio que é maior. Beleza? Um prédio maior, mas o que vale é a localização, já dizia o falecido e glorioso Fábio Koff, né? Tá? Ele dizia isso quando as pessoas diziam, porque não, é questão né, de localização, tá? Às vezes o imóvel até está em decrepitude, o imóvel está se deteriorando, né? A gente chama de decrepitude na avaliação, ele está em estado de depreciação, né? Porque os mais altos têm o maior valor, porque ele não tem o incômodo, né, da malha viária, né? Ele tem a vista, que é o principal, tá? Então, os mais altos, eles são, nesse sentido, são menos incômodos e, aí, além do mais, tem a vista, né? É a paisagem para apreciar, né? Dependendo, claro, do local. Mas, então, por isso que eles são mais caros, em regra. E quem está geralmente, o segundo, terceiro andar, né, tem muito incômodo justamente do impacto dos automóveis, né? Do transporte. Tá? Então, eles são mais caros, sim. Quanto mais alto, eles agregam aí, chegam a agregar até 10% no valor. Tá? Isso aí pode fazer isso aí quando for num prédio, pode olhar o que está no segundo, que está no 10º, vai ver a diferença. O que mais nós teríamos aí, então? Nós estamos falando justamente dos imóveis, né, da homogeneização dos imóveis, do metro quadrado e tudo mais. Então, esse tipo de leitura que a gente tem que fazer, tá? Para chegar aí, depois a gente pode até fazer um banco de dados e colocar o metro quadrado da região aproximado ali, né? Os engenheiros trabalham muito com cubo cheio, cubo médio, cubo isso, cubo aquilo, mas não dá, porque o nosso método não é esse aí, porque nós vamos ver todo o equipamento público, que também eu não falei aqui, equipamento público chama aqui na técnica, eles usam também essa nomenclatura, né, os engenheiros. Equipamento público é o posto de saúde, né, o posto de polícia, o hospital, e até mesmo o hidrante desses aí, da rua, chamam-se equipamento público, né? Então, se ele está no entorno, ele é, sim, uma variável, né? É um serviço que está ali à disposição, né, daquele local. Tá, mas isso é no campo da variável. Primeiro nós vamos pegar o principal, depois os acessórios, né? Tá? Então, as avaliações se dão assim, elas poderão ser, inclusive, né, poderá se fazer as avaliações judiciais aqui para se colocar nos processos em que há litígio, para se valor, né, que há brigas lá entre as pessoas para saber quem fica com qual parte, um diz que avalia em tanto, outro avalia mais, outro avalia menos, o juiz naquele imbróglio ali convoca um para vir e tirar toda essa dúvida, dar o seu laudo, pedir o laudo. Vai aparecer também as jabuticabas, né? Vai aparecer aquele que é um diferenciado, que é um imóvel que não está dentro dos parâmetros convencionais. O que é? Vai aparecer um cara lá com janelas de cerejeira, de louro frejó, um tabuão em IP, né? Com revestimentos diferentes, um imóvel que está fora daquilo que está sendo convencional nesse momento. Aí, cabe ao corretor, quando for avaliar esse imóvel, usar da sua experiência, né? Ele realmente está tratando aí, a gente chama de avaliação expedita, uma avaliação que a gente, vamos dizer assim, vai determinar pelo braço, pela nossa experiência, né? Então ela não se enquadra, né? Porque ele é totalmente fora do comum para a região, e a gente precisa avaliar. Imagina, vamos avaliar um castelinho daqueles ali, né? Um prédio daqueles históricos ali, como é que a gente vai avaliar aquilo ali? Eu não tenho, às vezes não tem comparativo para ele naquela região, não tem outro para me comparar, né? Não tem outros, eu preciso de outros, nem preciso de outros, preciso de vários. E aí, nesse sentido, fica prejudicada a avaliação. Então, ele pode chamar para si, dado a sua experiência, e dizer que aquele imóvel vale tanto, e é subjetivo. Vai se tornar uma avaliação muito subjetiva, porque
ele não tem a mesma tipo de acabamento, tipo de estrutura, enfim, guarda alguns resquícios que não são, e que são até às vezes históricos, né? Então não tem como a gente fazê-lo a não ser arbitrando, dizendo, vale tanto, pelo meu conhecimento, né, e pela prática que eu tenho durante o tempo que trabalho, ele vale X. Tá? Mas não tem, né? Não pode ser utilizado o método, né? Sai fora do método, né? É nesse sentido, né? Aparece lá um carro lá para ti que, Marcos, que é moderno, mas não estão vendendo aqui no Brasil, mas apareceu um só aqui. Aí o cara pergunta quanto vale. Aí tu vai dizer, puxa, não tem um outro carro desses aqui para me dizer que, né, o ano desse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lá no site, lá, vou fazer pesquisas e vou avaliar do meu jeito, né? Daquilo que eu entendo que ele tenha hoje valor nesse mercado. É nesse sentido, tá? Que tá fora. Mas isso é mais raro de aparecer pra gente, né? É mais difícil, né? Bom, e aí vamos passar para nós finalizarmos aqui a parte dos contratos, né? Hoje, né, na realidade, quando se faz uma venda direta à vista, já sai escritura pública direta também, né? Assim como tem os financiamentos precisam ser feitos através do sistema imobiliário, né? Geralmente a Caixa Federal que tem essa prerrogativa em função de que a Caixa possui, né, aí toda essa política de imobiliária, né? É a sua função, né, de promover aí a moradia digna, como é chamado o programa da Caixa, até 850 mil, né, e acima disso, então, são dois sistemas, nosso sistema financeiro imobiliário, né, e o CFH e o CFI, e o sistema financeiro habitacional. Tá? Então, são dois sistemas, um trabalha para alavancar mercado, que é acima de 850 mil, e abaixo disso para promover justamente, né, o primeiro imóvel, ali, a moradia digna, que eles chamam. Tá? Então é isso, tá? Essa é a questão que envolve os imóveis dos dois sistemas, né? Eu perdi aqui o fio da meada aqui. Então, os contratos, né? Então, o contrato à vista, tinha esquecido do contrato, perdido o contrato à vista, que é o contrato já sai com a escritura, e também, geralmente, quando é financiado, sai por alienação fiduciária, né, Marcos? Os carros, assim, sai por alienação fiduciária. Os contratos hoje não são mais de hipoteca, tá? Porque a hipoteca, a alienação fiduciária, ela dá mais garantia, assim como do automóvel, do imóvel também, né? Para ressarcir o credor, vamos dizer assim, é mais rápido, em função, né, deste tipo de contrato. Então, os contratos são basicamente de alienação fiduciária. Nada impede que se faça contratos, tá? Os contratos não é o fato de existir diversos instrumentos que não se possa fazer contrato, como a promessa de compra e venda, por exemplo, tá? Mas com a alienação fiduciária e com a escritura de cláusula resolutiva, que é parecida com a alienação fiduciária, mas não é alienação fiduciária, são coisas distintas, né? A cláusula resolutiva é aquela situação que o sujeito sai com a escritura pública, porém o imóvel é financiado. Então, quando ele terminar de pagar todas as parcelas, né, a propriedade vai passar para a pessoa, então, que adquiriu o imóvel, tá? Antes existia o pacto comissório. O pacto comissório é o seguinte: a pessoa ia pagando com a escritura pública e tudo mais, com promissórios. À medida que arrecadasse todas as promissórias, a pessoa que recebeu, o credor, dava um termo, né, de quitação, e ele ia no registro de imóveis e desobstruía. Isso não existe mais. Passou a surgir essa cláusula resolutiva. Com essa cláusula resolutiva, a pessoa fica com a escritura sim, só que o problema, a diferença deles é que se a pessoa não pagar, terá de existir aí duas movimentações. Primeiro, entrar com ação de cobrança, né? Cobrando a pessoa porque ela não pagou. Depois, a reintegração de posse. São duas, tá? Mas para o corretor de imóveis é a garantia, tá, de um negócio sair, vamos dizer assim, perfeito, e que não haja problema para ele nem para as partes. É fazer essa cláusula resolutiva. Ninguém está proibido de fazer contratos, assim como nos automóveis tu fazes os contratos, aí não tem problema nenhum. Mas o que dá segurança jurídica para o corretor é justamente fazer por instrumento público.
Tá? Então, fazer sempre no tabelionato, levar para registro, sempre registrar. Tá? E a causa resolutiva, a diferença dentro da venda à vista é que ela é uma venda a prazo, em que o sujeito, depois de pagá-la, ele vai passar, né, automaticamente para o seu nome. Tá? Mas tem essa cláusula, como se fosse um gravame. Tá? E a alienação fiduciária é para aqueles modelos de financiamento em que dá mais garantia para o credor. Tá? E aí a pessoa poderá também, o credor, retomá-lo a curto prazo. Né? Então, são vantagens, assim. Não, tem que lhe dar a quitação, sim. Ele vai lhe dar a quitação, porque se ele não lhe der a quitação, o senhor tem um contrato e esse contrato tem valor, sim. Mesmo os contratos que não são registrados, eu estava vendo pelas súmulas aqui, porque o que se diz, né? Se faz um contrato, tu leva para o registro. É importante registrar, porque se o registro não tem informação, o sujeito pode, com um contrato, vendê-lo mais vezes. Porque lá no registro não foi informado, né? Então ele está lá no nome do Marcos. Tá? O Marcos vendeu para mim por um contrato. Aí o Marcos, se não fosse uma pessoa séria, venderia para vários. Então, aquele sujeito que adquiriu dele, que for lá e registrar, é proprietário. Os demais ficaram prejudicados. Né? Então, é importante, é por isso que é importante o registro. Né? Sempre que comprar alguma coisa, ir lá no registro de imóveis e registrar, mesmo que seja contrato. Mas tendo essa cláusula resolutiva, não há essa necessidade de fazer contrato. Agora, um pré-contrato é importante para segurar o negócio, uma minuta, né? E pode chamar de minuta, pode chamar de pré-contrato, né? Pode ser um sinal de arras também, importante, né, para segurar um negócio, fazer dentro de um contrato e colocar o sinal de arras, e colocar dentro do sinal de arras que o corretor fulano de tal terá direito aos 6% do valor da transação. Sempre é importante colocar ali, porque depois a gente tem como, para a gente poder provar, né, que estava envolvido na negociação, para que não nos negue os honorários, tá? Então, essa é a importância. Mas existe o contrato de todos os contratos, né? Existe o contrato de locação, tá? Importante o contrato de locação. O contrato de comodato, né, em que a pessoa dá como contrapartida. O comodato é mais difícil de explicar, porque ele não é puro e simples, como a gente tem dito aí. Né? Ele dá uma contrapartida. A pessoa, em vez de ficar num aluguel, ele fica num comodato. É uma espécie de aluguel, sim, tá? Mas a pessoa, né, vamos dizer assim, é como seria o antigo leasing, né? Vamos dizer assim, não seria isso. Mas o comodato tem essa contrapartida. A pessoa se utiliza e pode devolvê-lo, vamos dizer assim, mas é diferente de uma locação, né? A terminologia é diferente. Já o arrendamento, sim, o arrendamento é muito similar à locação. Quase, até alguns têm como sinônimo, locação e arrendamento. Né? Em zonas rurais, em zonas urbanas, de pavilhões e tudo, se faz o arrendamento, né? A pessoa, para tirar ali... vamos dizer, desenvolver uma atividade, dá como contrapartida, muitas vezes, tudo aquilo que produziu, pode ser aquilo que produziu, como na agricultura se dá em safra, na produção, né, em sacas, em arrobas, quando se trata de gado também, em espécie, em dinheiro, enfim. Esse é o contrato de arrendamento em zonas rurais, que alguns arrendam até para não dar a conotação de que são áreas improdutivas, tá? Então, se faz esse arrendamento. O contrato de compra e venda, já falei, né? O contrato de permuta. O contrato de permuta é um contrato extremamente importante também. Em permuta e nunca troca, tá? Nós usamos a terminologia permuta, porque permuta é diferente da troca, né? Na permuta, os valores mais ou menos guardam uma certa equivalência, né? Eles são próximos, né? Alguém quer trocar uma casa na praia por uma casa um outro lugar que não seja o litoral, né? E aí ele faz esse contrato de permuta, né? A casa dele vale um pouco mais, a outra um pouco menos, mas enfim, resolve fazer a permuta. O que a gente faz na permuta? A gente soma o valor patrimonial de um e de outro e cobra os honorários sobre o valor dos dois, tá? Dos dois, tá? Pode ser 3% de um, 3%, 3% de um, 3% de dois, ou alguém se incumbe de pagar os 6%, ou um ou outro, tá? São duas partes, né? Então, é um contrato de permuta, não é de compra e venda, tá? Então, a gente vai usar permutante 1, permutante 2, permutante A e permutante B. Permutante A com a casa de alvenaria medindo tanto terreno tal lá na praia de Tramandaí.
permutante 2, fulano de tal, aqui designado casado, uma casa de alvenaria de tantos metros quadrados, matriculado sob o número tal, no cartório de registro de imóvel da comarca da cidade de Taquara, né? Então, no valor de tanto, tá? Então, soma-se esses valores e a gente cobra sobre um montante, tá? Porque a gente é responsável técnico pelos dois, e não por um ou por outro, né? Essa é a ideia, tá? A pessoa diz, mas vem cá, eu tenho que pagar 2 vezes. Não vai pagar 2 vezes, cada um vai pagar 13%. Mas se eles combinarem entre eles que um ou outro vai pagar os 6, beleza. O importante para nós é recebermos sobre o montante, né? Vocês estão avaliados um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, soma-se e coloca sobre aquele valor. É simples a operação. Tá? Esse é a permuta, né? Às vezes as pessoas têm dúvida de quem que eu cobro. Cobra dos dois, né? Mas eles resolveram, se decidiram por um fulano pagar, beleza. A cessão, né? Que eu chamo a atenção, o contrato de cessão de posse, às vezes a pessoa não tem a propriedade, não tem a escritura, mas está morando, como eu disse lá num determinado momento da aula, está morando há 10, 20 anos sobre o imóvel. O que acontece? Ele não tem a documentação, ele não tem a propriedade, mas ele tem a posse durante todo esse tempo e consegue demonstrar, e tem contratos, inclusive. Faz a juntada de todos os contratos que ele tem, dele, dos anteriores, se possível, tá? E faz a cessão de posse. Então, a pessoa não vai ser um contrato de compra e venda. Quando se trata de posse, nós vamos fazer um contrato de cessão de posse, em que fulano de tal, né? Aí, assim, aí não é proprietário, não vamos usar proprietário, porque tem propriedade tem o título, né? Nesse caso, ele tem só a posse, então está de posse de terreno do lote tal, da quadra tal, né? Cede, né, a Beltrano o referido imóvel pelo valor de tanto, tá? Então, é cedente e cessionário, tá? Cedente e cessionário são as partes envolvidas, e não comprador e vendedor, porque senão seria compra e venda. E a gente não está falando de compra e venda, está falando de cessão de posse. Também tem o contrato de cessão de direitos, eu estou falando dos contratos que passam pelas nossas mãos, né? Contrato de cessão de direitos hereditários, né? Em que alguém está lá no inventário, né? Tanto os sucessores, uma determinada pessoa que faleceu, e eles não têm interesse em um adquirir do outro. Primeiro, eles precisam oferecer esse imóvel entre eles, né? Um irmão oferece para o outro, tem interesse? Não, não tem, então declaro que não tem interesse, tá? Então, se ninguém tem interesse em comprar parte de ninguém, eu quero vender minha parte lá para a dona Ana. Posso vender? Posso vender, vou fazer a cessão, né? Não vou vender, vou fazer a cessão de direitos hereditários para ela, vai se habilitar no inventário como se fosse um inventariante, tá? Aí, se os outros quiserem vender para ela também, todos podem fazer essa cessão de direitos hereditários para ela, e ela depois, então, se habilitar e fazer o inventário, né? Tá? Então, a cessão de direitos hereditários, né? A pessoa que falou, nós não temos dinheiro para fazer o inventário. Beleza, vocês fazem a cessão, se oferece entre vocês, assinam os respectivos esposos e esposas, e aí depois vocês passam para mim, entendeu? E aí eu adquiro de todos os sucessores, 2 ou 3 ou mais, né? Então isso é bem plausível, é bem coisa, só que precisa amarrar bem e fazer por instrumento público. A pessoa pode até fazer um inventário, ou deixar transcorrer um tempo e fazer uma uso capião e trazer para o seu nome também, tá? Mas é importante já fazer o inventário. Às vezes a pessoa quer vender os herdeiros, mas eles não têm dinheiro para abrir o inventário, para fazer toda a movimentação, e acabam, né, oferecendo, então, para terceiros, né? É possível fazer, mas sempre tomando aqueles cuidados, né, que eu tenho sido repetitivo aqui, de oferecer entre eles e todos assinarem, inclusive, os seus esposos, esposas, companheiros, companheiras e filhos, inclusive, né? Dado ciência para todo mundo, né, para não haver problema ali adiante. Tá? Então, são basicamente isso. A gente usa a locação, a compra e venda, a alienação fiduciária, que pode ser feita em particular também. Já não existe mais o comodato, né? O comodato não é muito... o comodato, ele acaba, às vezes, retomando outros caminhos também. O comodato uma casa, por exemplo, né? Se faz em comodato, né? Em contrato de comodato não é que é perigoso, né? Não é um instrumento que pode, vamos dizer assim, a pessoa amanhã entrar a dizer que era empregado doméstico, que fazia os reparos, que fazia a zeladoria, né? Então é um pouco controverso, assim, mas ele é um contrato que pode ser utilizado, sim. Arrendamento, né?
A permuta, que é este contrato aqui que eu falei, foi o último aqui também, a cessão de posse, um contrato de cessão de posse, ele está cedendo a posse, então, né, a posse de extrema importância, está assentada, a Constituição Federal tem o princípio da posse, os imóveis devem servir ao fim social que se destina, então a pessoa que tem imóvel já aí há 5, 10 anos, né, em 5 anos até 250 metros em área urbana, ele já, né, vamos dizer assim, tem o ânimo de proprietário. Não é proprietário porque ele ainda não fez ao uso capião, mas poderá fazê-lo. E acima de 10 anos não precisa nem de comprovar, né? Só precisa de apresentar lá os lindeiros, né, os confrontantes, e fazer o uso capião. Não, em terras públicas, tá? Em terras públicas não se pode usucapiar nem em área de uso comum, tá? Em terras que pertencem ao município, ao estado, ou ao governo federal, não se pode usucapiar, tá? E em áreas também de uso comum, como já se tentou fazer no estado do Pará, tinha um exemplo aí, uma senhora tentou fazer uma uso capião numa vaga de uso de área de uso comum, uma vaga de carro, porque ela sempre deixava o carro dela ali, ele jogou por décadas, e chegou um tempo ela quis fazer o uso capir. Não se pode uso capir em áreas de uso comum, o juiz não vai mandar arquivar de cara, né? Porque, na realidade, quando é assim, se convenciona quem vai ficar em qual lugar, se faz um sorteio, o próprio condomínio faz, e aí designam quem vai ocupar qual vaga, tá? Porque elas são, né? Oi. Professor, é o seguinte, essa terra é uma terra de 83 hectares que não tem ninguém morando em cima. Ela é rural, tá? E ela tem escrituração pública. A pergunta é se pode ser feito uso capião, sabendo-se que não tem ninguém morando lá, tá? Mas ela tem escritura pública, registrada, tudo direitinho. Ah, sim. Bom, mas não tem ninguém morando, mas é a pessoa que está fazendo essa reivindicação está morando, ela tem que estar morando. E ela não pode possuir nenhum imóvel no seu nome também. Não é assim, a terra é de uma determinada pessoa. Só que essa pessoa não mora, essa terra é no Pará, ela mora em Porto Alegre, certo? Sim. Tá? Ela mora em Porto Alegre e a terra é no Pará. Ela não vai lá há 10 anos. Eu posso fazer o uso capião dessa terra? Se estiver... Mesmo ela tendo escritura pública? Pode, claro. A maioria dos imóveis possui escritura pública e são feitos uso capião. Não há problema quanto a isso. Isso não é requisito. O requisito é estar de posse dela, estar habitando, estar inserido na terra. Ah, correto. Tá? Então a pessoa tem que estar morando. Não posso fazer se eu não estiver morando lá. Se eu estivesse lá plantando, morando, colocando ali, uma vegetal lá, o seu pomar, tudo mais, conseguiria o uso capir, né, possivelmente. Mas estando distante, não estando de posse delas, aí não é possível fazê-lo. Agora o outro poderá fazê-lo, né? Mas mesmo... A pessoa poderá lá, se não houver oposição... Mesmo essa pessoa tendo a documentação toda de cartório, tudo, escritura pública, tudo? Sim. São vários aqui, eu participei, para mim são vários, né? Foram 3 casos que a gente pegou aqui, que a pessoa está com os impostos rigorosamente em dia, a outra pessoa tomou posse, fez ali, plantou, morou por um tempo, e aí, a partir disso aí, quando a outra pessoa foi colocar à venda, ela conseguiu comprovar que estava há mais de 10 anos morando no imóvel, ele não tinha vindo mais visitar. E o que diz a Constituição Federal? O imóvel servirá ao seu fim social, então, quando houver desígio, descaso, desleixo. Se alguém tem um imóvel, deixa ele mais de 5 anos, né, por muito tempo, por longa data, por longo tempo, sem visitá-lo, sem tomar posse do mesmo, né, é sinal de que ele não precisa. Se ele não precisa, ele deve se destinar ao fim social a que se destina. Certo. Obrigado. Então é isso. Tá? Isso está com assento na Constituição Federal. Tá? É o princípio da reforma agrária, inclusive. Tá? Por isso que não pode a pessoa ter, tem uma casa lá na praia, tá lá, os caras entraram lá e estão morando e eu não tenho ciência disso. Por isso que a gente deve estar sempre visitando, porque se a gente estiver dentro do tempo ainda, né, dá para se opor. Né? Entra lá, faz um boletim de ocorrência, diz, foi invadido o meu imóvel, e entra com a reintegração de posse. Agora, depois de transcorrido um determinado tempo que ele já juizou um processo de uso capião, dificilmente vai conseguir reverter. Né? Essa é uma situação muito difícil de reverter. Tá? Bom, vamos para a palavra-chave, então, né? Nós temos a palavra-chave aqui, os meninos me passaram aí,
Quem é que está na retaguarda aí? Vamos ver. Opa. Oi. Bom, tá. Eu vou dar a palavra-chave aqui. Cadê o meu suporte aí? Ô, pessoal do suporte. A palavra é venda, então. A palavra é venda, tá? Somente a palavra venda. Não vou colocar mais nada. Tá, então... Oi, professor, eu não estou conseguindo escrever a palavra. Não, qual é o seu nome? É Cíntia. Qual é o seu nome? Cíntia? Tá. Tá. Eu faço uma referência para o pessoal depois da retaguarda, que a senhora estava aqui. Venda, tá? O pessoal todo colocou aí, então. Está colocando ainda, tá? Eu deixei já meu contato ali, né? Para o pessoal que depois quiser adquirir o livro. Opa, por nada, meu jovem. Obrigado, Luana. Bom, então é isso aí, pessoal. Já esgotamos aqui o nosso tempo, né? Excelente aula, professor Áureo. Muito obrigado por todo o esclarecimento hoje. Obrigado, meu querido. Obrigado vocês também aí por terem participado, aí, por terem ficado até esse horário. Tá? Quero desejar para vocês um bom final de semana aí, que fiquem com bastante saúde aí, né? Se cuidem. Nós vamos nos encontrar possivelmente agora de forma presencial, né? A escola estará fazendo contato com vocês aí, que eles tiverem interesse em fazer as aulas presencialmente, poderão fazê-lo, tá? Então, mais uma vez, desejo aí um bom final de semana a todos.